Argumentou com os filhos, é importante demais pro pai de vocês, pra família dele. Nós vamos. Ninguém precisa ir gostando, de cara boa. Quem está com o coração apertado leva ele apertado mesmo, fazer o quê? Deixar ele pra trás. Vamos tristes, chateados, mas vamos. É hora do pai de vocês acertar as coisas com o pai dele, ninguém fica. Túlio até tinha idade para debandar, mas não tinha recursos, propôs ir morar com Dalva e Venâncio, mas Aurora não permitiu. Eles estão começando a vida juntos, agora é pra ser só os dois, quem sabe mais pra frente. Estava decidido. Quando Dalva voltou da lua de mel e ficou sabendo, as providências já estavam adiantadas. Foi como chegar e encontrar o defunto enterrado, sem ter vivido o velório. Viver longe do pai e dos irmãos parecia difícil, mas longe da mãe seria insuportável. Ela, agora, tinha a própria casa, mas era logo ali. Perto, junto. Não estava preparada para aquela distância toda. A fazenda era longe demais, seriam meses sem ver a família. E a música? Os aniversários? O colo? E todo mundo falando ao mesmo tempo. A roupa emprestada das irmãs. E as empadas? Não vai, mãe, eu não vou dar conta de ficar aqui sem você. Vai sim, vai dar conta sim. Aurora não mordia a isca. Minha filha, você agora tem sua casa, seu marido. Quando apertar a saudade, cria coragem e vai me visitar. Pense em como vai ser bom a gente se ver com muita saudade. Aurora não embarcava no drama, organizou tudo de bom humor mesmo estando cercada de emburrados. Mas, quando chegou a hora de ir, a coragem estava anêmica. Não despistou, chorou abraçada à filha, sabendo da saudade que enfrentaria, sentiu que não ia poder proteger Dalva de mais nada e isso, para uma mãe, é uma espécie de adoecimento. Capítulo 22. Vem ser minha. Dalva desligava o fogo. Tirava o ferro da tomada. Lavava o sabão das mãos. Largava a roupa sem estender. Deixava incompleto o esmalte nas unhas. Parava tudo. Ia. Entrava inteira nos braços de Venâncio. A temperatura da pele dele, o cheiro, o jeito de acolher o corpo dela davam vontade de ficar ali para sempre. Ele se afastava e pedia que ela tirasse a roupa, queria ver seus movimentos, seu corpo sendo revelado, a timidez e o desejo no rosto dela. Dalva sempre começava soltando os cabelos como se precisasse se cobrir um pouco antes de ficar nua. Desabotoava a blusa buscando nos olhos dele a coragem de se mostrar, descobria os seios. Venâncio esquentava por dentro. Um brilho molhava seu olhar apaixonado. Com as mãos ele trazia Dalva para perto, com o rosto tocava seu seio, roçando a boca, a face, a testa, os olhos fechados no relevo macio sentindo a pele de pêssego se arrepiar. Seria capaz de passar a vida ali. Mal acreditava que pudesse tudo, naquele seio que já era mais dele do que dela, a paisagem mais linda do mundo, onde ele sempre queria se demorar. Buscava com a boca o bico teso, e uma vertigem de prazer tomava conta dele. Eram poderes de abismo, se lançava em queda livre, tirava o resto da roupa de Dalva, as mãos no sexo adiposo, aveludado pelo muco fino e transparente, convidando a boca a sugar sua mucosa de caqui. Penetrava em Dalva como se saltasse para a morte, disposto a perder os sentidos. Navegava, lento ritmado, as ondas subindo e descendo, ela pulsando com ele, tudo sendo dito ali, no silêncio das palavras, até a explosão final tragar cada um na paz violenta de ser só corpo. Eles então caíam exaustos um sobre o outro, só as mãos encontrando forças para carícias leves e lentas. Adormeciam ou, com muito custo, arranjavam coragem para voltar ao mundo. Muitas vezes se entregavam a uma conversa sobre o que tinham vivido antes de se conhecerem, confessavam uma dor passada, um desejo secreto, uma alegria inesquecível, ou apenas falavam banalidades, assuntos de trabalho e providências a serem tomadas. Os primeiros anos de casados foram tudo o que se espera do amor. Depois que a família de Dalva foi embora, Dona Inês também voltou a viver na casa da irmã. Os dois ficaram sozinhos na cidade, não se desgrudavam. Um foi sendo tudo para o outro, primeiro por força das circunstâncias, depois foram tomando tanto gosto em ficar juntos que se fecharam numa redoma, deixando amigos, família, toda espécie de convivência do lado de fora. Venâncio assumiu a venda de seu Antônio e manteve a marcenaria, com a ajuda de Amin. Não tinha mais tempo de se dedicar a trabalhar diretamente com a madeira, mas acompanhava tudo de perto. Dalva cuidava da casa e ajudava no que podia na venda. Raramente ia visitar a família, e eles também quase nunca apareciam. Com o tempo até a saudade da mãe foi encontrando alívio, sendo amenizada pelos carinhos do marido. Venâncio surpreendia. Numa das vindas de Aurora, aprendeu em segredo a fazer sua famosa empada. Logo depois que ela foi embora, e que a ressaca ameaçou invadir o paraíso, Venâncio pôs em prática as aulas com a sogra. Pediu a Dalva que fosse para a venda e passou uma manhã inteira preparando a iguaria. Uma ousadia de alto risco, que acabou dando certo.
Quando Dalva voltou para casa, encontrou em cima da cômoda, sobre um paninho de linho gracioso, uma empada dourada. Fechou os olhos para sentir cada pedaço na boca e, em cada um, era o amor de Venâncio que entrava, poderoso, dentro dela. Ter Dalva só para ele dava vontade de ser o melhor homem do mundo. A tristeza que carregava pela vida afora não assombrava mais, tinha vontade de acordar todos os dias só para viver com Dalva. Quem via testemunhava, nasceram um para o outro, é um amor de muitas vidas, abençoado. Um dia, ela chegou em casa eufórica, preparou um jantar especial, flores e velas na mesa, pôs uma roupa nova, passou seu batom vinho para se sentir tão bonita quanto estava feliz. E então, quando os dois jantavam, como sempre faziam, perdidos em boa conversa e olhares demorados, ela transbordou: estou grávida, amor. Capítulo 23. No dia em que Lucy deixou a casa da tia, foi embora no mormaço do ódio, na ilusão das contas acertadas. Saiu da cidade levando com ela as melhores recomendações. Quando chegou à casa de Manu, sua fama já estava instalada. Poderia ter uma casa só para ela, com todo o conforto que uma puta com suas qualidades merecia, recursos não faltariam, mas preferiu viver na zona, lá teria, além dos homens que quisesse, a plateia que queria. Não ia ter graça nenhuma reinar no deserto sem ninguém para testemunhar seus quelars e tempestades. Precisava das outras putas para se ver melhor, apreciar a inveja que a diferença entre elas ia esfregar no nariz de cada uma. Não era uma putinha qualquer, não dava para qualquer um. Escolhia. Isso fazia o pau de muito homem ficar inseguro, necessitado de receber seus favores para resgatar a dura alegria de ser pau. Lucy sempre se divertia com um pouco de sofrimento alheio. Chegou à casa da Manu com o privilégio garantido. Um quarto grande com banheiro, só dela, e o poder de fazer o que bem entendesse. Em troca, a casa cheia, a fila dobrando a esquina e uma parte de tudo o que ganhasse. Tão irrecusável quanto sua buceta quente. Manu, a dona do puteiro, recebeu Lucy de pernas abertas. Dando o que ela queria. Se impressionou com sua beleza e juventude, com a força apimentada de sua vontade. Seus olhos afiados, penetrando indissontes em tudo o que olhava, exalavam um poder de mover céus e terra. Essa sempre vai ter o que quer. Mesmo sendo, até então, a toda poderosa da casa, Manu passou a fazer as vontades de Lucy como se dependesse das sacanagens dela. Não dependia. Pelo contrário, podia fechar as portas que a vida já estava ganha. Dizem as boas línguas que Manu era a puta mais caridosa da paróquia e ficou rica por gratidão de Deus. Pagava o dízimo, não para a igreja, mas para a pobreza. Gostava de ajudar quem precisava. Era justa com as meninas e nunca aceitou explorar quem quer que fosse. O retorno vinha volumoso. Ser dona de zona foi um acidente muito antes de ser um bom negócio. Abraçou o que a vida botou no caminho dela. Nunca disputou com Lucy, não era míope, sabia que a juventude ganha todas. Na zona, o corpo é a alma do negócio. Reconheceu que Lucy era uma galinha de ouro. Tratou de facilitar seus ovos. O prestígio da nova puta ganhou quilômetros. Fez a fila crescer. A fila retribuiu, por sua vez, espalhando generosa a reputação de Lucy. Não era uma fila por ordem de chegada, muito menos uma linha reta de homens dispostos a pagar adiantado pela mercadoria. Ali não valia pagou, levou. Os homens chegavam, dezenas deles, à sala da casa e esperavam Lucy aparecer e decidir quem ia ser feliz naquela noite e quanto ia custar. Nada de reservas, leilões ou revelações ameaçadoras de fortunas e poder. Ali, prefeito ou faxineiro tinham o mesmo prestígio, nenhum. Valia era a vontade de Lucy, mais nada. Ela surpreendia e adorava o espetáculo. O que acontecia na sala, muitas vezes, abrasava tanto quanto o que acontecia no quarto. Alguns mais apressados jorravam ali mesmo um prazer incontinente e, se não dominassem o gemido, acabavam tendo que pagar a conta do aperitivo, sob pena de serem barrados no esquenta. Lucy era imprevisível, escolhia alguém e passava minutos com ele lá dentro. Dependendo do dia, passava horas. Às vezes, mandava 3 entrarem ao mesmo tempo incendiando a imaginação da sala lotada. Punha 2 para assistir, punha 2 para trabalhar, dava um pouco para cada um e assim ia variando o cardápio. Quem se recusasse a entrar no jogo não era escalado mais. Os poucos que se atreviam a engrossar a voz e bater o pau na mesa exigindo direitos e prioridades se arrependiam, mais cedo ou mais tarde, imploravam para retornar, mas Lucy não se comovia. Sua putaria fez o movimento das outras triplicar, os não escolhidos desaguavam lá, e mesmo as putas mais decadentes viram o próprio buraco prosperar. As esposas também. Os homens sumidos há anos voltaram como andorinhas no verão. Foi em uma dessas noites que Lucy notou Venâncio. De tempos em tempos ele aparecia na casa de Manu. Depois do dia em que perdeu Dalva para sempre, ficou anos sem se deitar com mulher nenhuma. O remorso arruinou com ele, sem perdão, não tinha reparação possível.
Começou a se descuidar, a deixar o corpo padecer, talvez procurasse antecipar a morte maltratando a vida. Se tornou um homem calado, bruto, que afastava de maneira grosseira quem se aproximasse. Fechou a venda e continuou apenas com a marcenaria, onde ferir com o serrote, espancar os pregos, torturar a madeira aliviava o desejo de fazer o mesmo com a própria carne. Foi ela, a carne, que começou a gritar, ignorando qualquer coisa que não fosse equilibrar suas águas. A casa de Manu se tornou o único lugar onde se dava o direito a um orgasmo de esquecimento. Ia, com a culpa de quem conhecia o amor no corpo, com a culpa dos criminosos que temem a Deus, sentindo que a cada visita matava o filho e espancava Dalva mais uma vez. Mas ia. Sempre passava pela sala ignorando tudo e todos, escolhia uma puta qualquer, a primeira que encontrasse no caminho, e ia para o quarto com ela. Era feito mijar, de tão rápido. Mas naquela noite não deu de cara com nenhuma delas, entretidas que estavam com o espetáculo de Lucy. Ficou parado lá, na dita fila, mais por apatia do que por vontade. Lucy estava inspirada, era uma puta no cio. Começou passeando lentamente pela sala passando a mão no pau de todo mundo, como se dedilhasse uma arara de roupas sem encontrar nenhuma que quisesse vestir. Para alguns exibia o peito afastando a renda e exigia, chupa um pouquinho, isso, assim, mais forte. Chega. Soltava o roupão do corpo e convidava um deles a espiar pela fresta seu sexo nu. Você quer? Perguntava traiçoeira. E assim ia provocando, fazendo um por um se ajoelhar. Quem quer pôr o dedo aqui? Oferecia a bunda empinada. Silêncio, ninguém ousava. Então parou em frente a um homem que nunca tinha visto ali. Roçou a língua em seu braço longo até chegar à ponta dos dedos, chupou um por um, depois levou a mão dele para o meio de suas pernas e foi girando o quadril fazendo com que os dedos entrassem e saíssem dela. Venâncio permaneceu distante, sem se afastar do oco em que vivia. Ignorou o primeiro ato. Mas, de repente, sua expressão se alterou de maneira violenta, o rosto foi invadido por um vermelho sangue, seu corpo retesou para o ataque. Era ele. Reconheceu aquele monte de ossos envelhecidos, aquela mão que enfiava os dedos em Lucy era de bambu. Reviveu o passado. Sofreu ao pensar que, para ele, Dalva ainda teria um olhar, uma palavra gentil, um abraço de saudade, conversaria sobre coisas sem importância, daria notícias da família, talvez segurasse nas mãos dele com vontade de confessar toda a sua dor, enquanto que, para ele, Venâncio, restava só o desamor, nenhum olhar, nenhuma palavra, nenhuma esperança. Estava condenado ao inferno de não ter perdão. Odiou o bambu mais uma vez. Lembrou a promessa feita aos berros, você não encosta a mão no que é meu, que eu não encosto a mão no que é seu, seu merda. Foi atraído pelas mãos dele, reparou que entravam e saíam de Lucy, viu o prazer espalhado nos dois e teve nojo. Magrelo asqueroso. Vagabunda. Renovou a promessa. Mas, como cada um só enxerga o que vê da própria janela, foi a conta de olhar para Venâncio para Lucy achar que aquele transtorno todo era por causa dela. Onde ele sentia nojo, mágoa, dor e um ódio antigo, ela assistiu desejo e cobiça. Se empenhou na exibição. Vigiou a evolução do sentir dele, a respiração alterando, o corpo lutando para não se aproximar. Confiante no que provocava, desempenhou, como nenhuma mulher do mundo, aquela cena. Estava torturando o pobre coitado do jeito que gostava. Por isso, perdeu o ritmo irritada quando viu Venâncio desistir de acompanhar sua lambança catando Madalena pelo braço e se enfiando no quarto com ela. Recuperou rápido o controle, mas guardou a desfeita. Nos dias que vieram, passou a notar quando ele não vinha. Reparava quando ele chegava à sala lotada e logo se retirava com qualquer uma. Que diabo de homem era aquele? Cozinhou. Decidiu acabar com a cisma. Numa noite em que Venâncio chegou como sempre, absorvido pela solidão, Lucy parou diante dele. A melhor maneira de espantar um fantasma é acender a luz, olhar no olho, enfrentar. Vou dar logo para esse homem que é para não enxergar ele mais. Sem esperar nada que não fosse um sim, ordenou segura, hoje a noite é sua. Se apossou dele roçando a língua em seu pescoço, crente que estava liquidado. Sem dizer nada, Venâncio se afastou objetivo, seguiu em frente, catou outra puta e foi se esvaziar. Agora era afronta, bofetão. A sala cheia viu. As putas feias viram. Os homens que aceitam migalhas, os que gastam fortunas viram. O silêncio gritou a ofensa. Lucy engoliu ácido, fingiu ignorar, se escondeu no excesso de vulgaridade, trepou violentamente com muitos homens naquela noite, ali mesmo, na sala. Mas o desaforo atravessou sua garganta, rasgou fundo. Desde que decidiu ser puta, homem nenhum disse não, nem os patifes, os religiosos, os ateus, os analfabetos, os bem-sucedidos, os ricos, os bonitos, os casados, os que tinham muito a perder, os que não davam no couro todos eram levados pela enxurrada que desaguava nela. Começava ali uma queda de braço com ela mesma. A mulherada da casa sentiu um gostinho de vingança.
Lá no fundo, cada uma já tinha vivido sua cota de humilhação com o jeito escancarado de Lucy ocupar o centro do mundo. Não virava verbo, mas era nítido o contentamento com o tombo dela. Serem, na vista de todos, escolhidas em vez da todo-poderosa, era ver a justiça sendo feita. Chega de restos. Bem feito, a metida deu de cara no arame farpado. Comemoravam. As conversas chiadas passaram a ser o som dos dias. Risadinhas pelos cantos, pequenas pragas, flagrantes falsamente despistados para esconder que o assunto era Venâncio não trepa com Lucy. Lucy obstinou, levou a sério levar aquele homem para a cama, sugar o pau dele por todos os buracos. Começou a perseguição, a insistência, a invasão dos quartos onde ele trepava com as outras, 1000 posições, 1000 jeitos de tirar a roupa, indecências cruas e nuas e, depois de cada uma delas, a recusa. O não de Venâncio, curto, grosso, sem rodeios, alimentava a insistência. A sala não esvaziou, a humaiada besta continuava na fila, esperando Lucy desadoecer, testemunhando as recusas de Venâncio. Atingidos, muitos deles iam à igreja com as esposas e rezavam pedindo a Deus para dar um jeito naquela estupidez, rogando que iluminasse o idiota que se recusava a ser feliz. Não se conformavam com aquele cu doce todo, suplicavam o fim de tanta abstinência. Mas o não prosseguiu firme, e a humilhação de implorar pelo sim se transformou em ódio, ódio de Dalva, a vaca empacada no caminho de Lucy. Capítulo 24. Mal o dia amanheceu, e Lucy já estava no alpendre, mais bonita do que de costume, disposta a incomodar profundo. Esperou. Aos poucos as outras putas foram chegando e se esticando no ladrilho frio querendo uma trégua com o calor dos dias. As mais distraídas estranharam Lucy ali, se misturando com a humanidade tão cedo. As que acompanhavam curiosas a tempestade que estava se formando desconfiaram do motivo de tanta insônia. Dalva despontou lá na esquina com seu passo lento, a cabeça erguida na companhia de sua solidão triste. Vinha pela sombra distante do mundo. Lucy envenenada impertigou, levantou o queixo, encheu o pulmão de ar e começou a falar alto. Olha quem vem lá, Dona Dalva. Ó. Dona Dalva, conta pra gente o que dói tanto. O que a senhora anda negando pro seu marido que ele não sai daqui, vem todo dia ser bem tratado, hein? Divide sua cruz comigo, vaca. Você bem que gosta de espalhar seu sofrimento. Quer que todo mundo veja, olha como eu sofro, coitadinha de mim. Molha a sua calcinha ser vítima, não molha. É, esfregando o sexo, gemeu fingindo um orgasmo, ai, ai, ai que dor, que dor. Dalva, ao ouvir seu nome, reagiu inocente e, no reflexo do movimento, olhou para Lucy. Viu, antes de mais nada, a beleza dela e, maior ainda, o canivete nos olhos, a vontade de ferir soltando faíscas. Quando entendeu que aquele fel grosso era para ela, desviou o olhar, ignorou de cabeça erguida e seguiu seu rumo. Do lado de fora era o que se podia ver. A conversa no alpendre rompeu barulhenta, Lucy tinha feito troça do sofrimento de Dalva, que contava há anos com o silêncio respeitoso das putas. Todos os dias, quando ela passava, elas abaixavam a voz como os homens tiram o chapéu diante do sagrado. Que ruindade era aquela de pisar em ferida aberta. Vociferavam. Mas, se a bondade condenava sincera de um lado, a maldade acolhia o espetáculo. O leão engolir um homem, a corda apertar os pescoços, o açoite rasgar as carnes, a crueldade dos crimes nos jornais sempre atraiu multidões. O pior de nós tem seus encantos. Somos feitos do bom e do ruim em porções imprevisíveis. O circo ia pegar fogo todas as manhãs. Lucy ia enfiar os dentes em Dalva na frente de todo mundo, e a vida naquele alpendre ganharia uma graça atraente, um motivo para viciar. Assim foi. Lá vem a sofredora, faz questão de sofrer todo dia, não é boba de largar pra lá, que o sofrimento tem poder. Quer ser coroada a rainha da dor com coroa de espinho e tudo. Vem cá, Dona Dalva, deixa eu te mostrar como é bom gozar. Te faço essa caridade, te dou a esmola de chupar os seus gominhos. Lucy arrancava a própria roupa e se mostrava no alpendre, falando aos berros, olha que beleza, seu marido vai enfiar o pau dentro de mim hoje e nunca mais vai querer saber da sua buceta murcha. A plateia crescia dia a dia, ninguém queria perder nenhuma palavra, era o espetáculo da paixão desmedida. Dalva passava como se não fosse com ela, mais imperturbável ela caminhava, mais Lucy enlouquecia. Olha, a vaca finge de morta, finge que não vê. Duvido. Tá queimando por dentro. Aposto? Queimando não, que mulher gelada não queima, resseca. Vai esfarinhar. Quando a noite chegava, Venâncio botava Lucy para fora e, na manhã seguinte, ela revidava em Dalva na proporção da porrada. Puta despeitada no surto. A corda foi esticando de um jeito que só podia arrebentar. Venâncio andou sumido da zona, e Lucy, com tempo demais para maquinar o que queria, foi juntando o explosivo. Quando ele deu as caras, ela invadiu o quarto, botou Madalena para fora e trancou a porta escondendo a chave. Partiu para cima do homem disposta a ter o que queria.
Abordou 1001 vezes, variou de caras, bocas, humor e nada. Venâncio pediu para sair e ela tirou a roupa. Ele insistiu, ela se bolinou. Então ele levantou violento e arrebentou a porta. Manu não gostou do que viu, achou que Lucy estava passando dos limites. Demonstrou o desgosto na cara, mas não falou nada com todas as letras. O movimento começava a desandar, ninguém aguentava mais tanta reprise. O cansaço não prostrou Lucy, a humilhação de todas as noites não diminuiu o furacão nela. Ao contrário, deu ganos de arrancar as pedras no caminho com as unhas, com os dentes, nada a perder. Queria se despedaçar. Lembrou de Duca, reconheceu o ódio que sentia vivo de novo. O corpo pedia intensidade de prazer ou dor. Alguma coisa ela arranjaria. Esperou Dalva com a boca amarga. Ela apareceu inabalável. Que mulher era aquela que não mudava de rua? Queria o duelo, provocava, a vaca. Lucy saiu do alpendre e parou na frente de Dalva, segurou delicada nas mãos dela e levou seus dedos magros e sofridos à boca como se fosse tratá-los bem. Mordiu. Mordiu para arrancar. Dalva gritou de dor, as pernas bambearam. O alpendre protestou estrondoso. Manu, que se recusava a acompanhar as provocações constantes, saiu de dentro de casa assustada pelos gritos, abriu caminho no alpendre até as duas e transtornada mandou, chega, sua puta louca. Com a boca suja de sangue, Lucy olhou aguda para Manu. Não se mete, o assunto é meu, não é da sua conta. Dalva estava ajoelhada, as lágrimas descendo grossas, o choro derramando anos de dor. Manu levantou ela do chão e encarou Lucy no tamanho dela. Ou você entra agora, ou não entra nunca mais. Lucy, desafiadora, passou a língua no sangue que escorria de sua boca como se aproveitasse até o fim um néctar divino. Virou as costas e desapareceu casa adentro. Capítulo 25. Dalva poderia ter ido embora, ido viver com a família. Lá a música faria ela renascer aos poucos. Lá viveria de novo com Túlio, Elis, Elsa, Euclides, Mateus e Isadora, e o amor seria a parte mais banal dos dias. Poderia ter denunciado a violência de Venâncio, feito ele ir pagar na cadeia, espalhado sua crueldade em toda a cidade, confessado ao padre o imperdoável, recebendo absolvição para odiar. Poderia ter contado tudo para Aurora e ter dela as palavras certas, o colo amoroso. Poderia ter encontrado um novo amor, ter tido outro filho e com ele nos braços passar em frente aos alves desfilando sua volta por cima. Poderia ter mudado de rua e nunca mais ter caminhado no passeio das putas. Poderia não ter cicatrizes nos dedos. Poderia ter se vingado. Ter perdoado. Dalva poderia tantas coisas se pudesse. Mas só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro, bem no lugar que a gente não vê, que o não dar conta ocupa tudo. Dalva ficou, mastigou aquela dor e se alimentou dela. Não podia deixar de lembrar a Venâncio, todos os dias, todas as noites, todas as estações do ano, que ele havia morrido para ela quando matou o amor deles. Nenhuma palavra, nenhum olhar, nenhuma migalha. Era no desespero dele de não ter mais nada dela que Dalva encontrava forças para sofrer. E sofrer era a única vida possível diante do que tinha perdido. Lucy tinha razão, a dor vicia enquanto mantém a gente vivo. Mas não era só a dor que prendia Dalva ali, o amor também lançou suas âncoras. Veremos, veremos. Se a mãe estivesse com ela no dia em que o filho nasceu, nada teria acontecido. Ninguém nunca ouviu uma palavra que fosse sobre o assunto da boca de Dalva, ela calou profundo. E foi nesse silêncio sem paz, áspero, que alguns pensamentos estridentes agarraram, arranhando, batendo panela em si instantes. Se a mãe estivesse com ela no dia em que o filho nasceu, nada teria acontecido. Dalva podia entender os motivos de Aurora, não havia o que perdoar, mas mesmo assim doía. Na véspera do parto, Elis, a irmã mais nova, foi picada por um escorpião na fazenda. Correu risco de vida, desorientou toda a família no corre-corre de acudir. Com isso Aurora adiou sua vinda para a casa de Dalva. Sabia do apuro das duas filhas, mas não teve dúvidas do que devia fazer. Elis estava enfrentando a morte, Dalva, a vida. Sofreu resignada. Queria esperar o neto, segurar na mão da filha na hora do parto, viver com ela aqueles primeiros dias, quando tudo muda para sempre. Todas as medidas são refeitas, o pouco e o muito aumentam de tamanho. As intensidades que nascem com um filho são desconhecidas, amor, medo, angústia, cansaço, ternura, alegria, dor, tudo é fermentado e cresce na medida de cada história. Mas nem nessas horas mais sagradas o imprevisível se inibe. O triz nos espreita. Uma folha que cai da árvore desagarra uma lembrança, desequilibra, faz a gente pisar torto no passo seguinte, 2 dedos para o lado se escapava do escorpião. 1 centímetro desarruma tudo, desencadeia suas consequências, estamos presos com o fio invisível da aranha. Ao picar Elis, o escorpião mudou a vida de Dalva. Quando Aurora deixou a fazenda, a viagem que alguns dias antes era promessa de felicidade se tornou um calvário.
Não ia conhecer o neto, estava perdido. Ia visitar a dor da filha. Foram quilômetros tentando não desmoronar, lutando para chegar inteira, capaz de segurar Dalva nos braços e suportar com ela o peso de perder um filho. Lembrou dos filhotinhos que ela, desde muito pequena, levava para casa. Da coragem que tinha de enfrentar o pai e salvar os bichinhos. Das madrugadas frias em que arrastava a filha do quintal com muito custo, depois de arranjar leite morno, cobertas e caixas para os seus protegidos. Muitas vezes encontrou pistas bem fedorentas de que as visitas passaram a noite no quarto, desrespeitando a lei suprema de nunca entrarem em casa. Uma desobediência bondosa, que Aurora achava por bem relevar. Agora não havia o que arranjar. Estava impotente. Pensou que podia imaginar a dor da filha, mas, o que viu, quando chegou, só a realidade sabe imaginar. Foi Venâncio quem abriu a porta, abraçou Aurora e chorou como uma criança. Não disse nada, apenas ganhou a rua tentando caber no mundo. Aurora entrou no quarto. Mal reconheceu Dalva. O corpo estava lá, sozinho, vazio de tudo que ela tinha sido. Sem esperança. Ossos, olheiras, palidez no escuro da janela fechada, tudo impregnado de abandono. Não tentou nenhuma palavra. Se deitou na cama com a filha, os corpos encaixados, os braços envolvendo Dalva num agasalho de mãe. Horas eternas. A pele quente das mãos entrelaçadas, soprando um pouco de alívio na carne viva. Muitos dias Aurora ficou lá. Abriu aos poucos janelas e cortinas, pôs flores nos versos. Fez comidas carinhosas, deu de colher na boca. Viu que Venâncio e Dalva não se olhavam mais. Não se tocavam. Alguma coisa muito triste tinha acontecido ali. Não perguntou. Desconfiou que o ciúme tinha parte naquilo. Convidou a filha para passar uns tempos na fazenda, deu notícias de cada irmão, entregou bilhetes, presentes feitos à mão. Argumentou que seria bom mudar de ares, ficar forte, superar tudo aquilo. Mas Dalva não quis. Aurora resistiu a ir embora sozinha, essa foi sua única insistência, adiou o quanto pôde sua volta para casa, em vão. Tentou compreender as coisas com os amigos antigos. Fez perguntas discretas. Mas ninguém sabia de nada. Antes de tudo acontecer, viam Venâncio e Dalva juntos pela cidade, muito apaixonados, alegres, só os dois sempre. Não rendiam muita intimidade, não frequentavam a casa de ninguém. Se bastavam. Viram a barriga crescer, ficar grande, uma beleza de grávida. Estavam felizes. A parteira veio, o trabalho foi normal, sem transtorno nenhum. Nasceu um menino gorducho, rosado e cabeludo. Chorou alto, tinha os pulmões bons. O que veio depois ninguém tomou parte. Foi a mim, da marcenaria, quem deu a notícia para um e outro contando que eles tinham perdido o menino. Uma tristeza, os dois não quiseram dividir nada, ninguém ficou sabendo do enterro, não viram movimentação nenhuma, mas testemunharam dia após dia o transtorno de Venâncio. Dalva não viram mais, ela se trancou em casa e quem tentou levar um pouco de conforto não teve a porta aberta. Uma tragédia de cortar o coração. Já na hora de ir embora, aflita de deixar tudo naquela fragilidade, Aurora abraçou a filha insistindo, não quer mesmo vir comigo. Dalva balançou a cabeça, ficaria. Não me demoro lá então, volto assim que puder, fica com Deus, que Deus te dê forças, minha filha. Foi só nessa hora, ao longo de todos esses dias, que Aurora ouviu a voz de Dalva romper sem controle o silêncio, Deus, mãe. Deus não me dá nada, só tira. Aquilo bateu em Aurora como um murro. Ouvir a filha soar daquela maneira, depois de tanto silêncio, doeu nela. Desistir de Deus é muita solidão. Queria encontrar palavras milagrosas, resgatar a amizade entre os dois, mas diante do desespero de perder um filho as palavras são letras juntas, não podem carregar um sentido que a própria vida não consegue esclarecer. Essa seria uma longa conversa. Tinha chegado a hora de ir embora, não podia se demorar mais na casa de Dalva. Mas, o que queria dizer para a filha, Aurora foi tramando em silêncio durante toda a viagem de volta. Dalva, minha filha, é difícil imaginar que tudo isso que você está passando seja da vontade de Deus. O problema não é Deus, é o que inventamos dele. As pessoas têm certeza demais sobre as vontades de Deus, acho até que algumas criaram Deus em vez de terem sido criadas por ele. Deus não é de pensar, é de sentir. É um colo de braços fortes e delicados, ninando a gente num mar furioso, esquenta seu coração nesse colo, respira com ele. Deus não é um lugar de certeza, é só um pouco de esperança. Eu, que sou sua mãe, fico querendo para você o que faz bem para mim. Eu sinto Deus todos os dias na minha vida. Preciso dele, as preces correm no meu sangue sem esforço. Tenho alegria de sentir Deus nos outros, vejo as mãos dele acariciar tantos lugares, desembrutecer tantas coisas. Vejo mesmo. E sei que isso não muda o mar furioso lá fora.
É tão difícil existir sabendo tudo que a gente sabe sobre existir e, ao mesmo tempo, sem saber nada sobre o que vamos passar daqui a pouco, sem poder proteger de verdade quem a gente ama mais de verdade ainda. É invenção nossa pensar que Deus pode tudo, minha filha. Peça a Deus para voar, nem Ele pode fazer isso, ia ter que fazer você ganhar asas, virar passarinho e aí não seria mais você. Nem seria Deus, seria a fada madrinha, que faz ratinhos virarem cavalos e abóboras, carruagens. Isso é alterar a natureza das coisas, fazer outra forma, e, sendo Ele Deus, não pode corrigir nada que Ele mesmo fez. Já pensou a gente ficar mandando Deus fazer de novo até ficar bem feito? Igual eu tenho que fazer com Benedita aqui na fazenda, não tem cabimento. É difícil para o homem, que manda e desmanda aqui na terra, entender que Deus não existe para fazer nossas vontades, nem para vigiar cada gesto nosso, ficar contando pecados, exigindo coisas que não podemos dar. A contabilidade de Deus é outra. Eu não preocupo com o que Ele quer de mim. Vê se vou preocupar com isso. Quando Ele quer alguma coisa, sabe se virar como ninguém. Eu gasto mais em pensar o que eu quero de Deus. Pedir a Deus para não sofrer é como pedir para voar. Mas a gente pede assim mesmo e depois fica com raiva do pobre coitado. O sofrimento é certo como a morte e tão inegociável quanto. Vem às vezes de um jeito bruto demais, tem gente que passa por coisas insuportáveis uma atrás da outra, o sofrimento muitas vezes vem injusto na falta de justiça do homem, na falta das coisas, na falta de entendimento e vem intolerável na violência de perder um filho. Essa é a pior cara dele. E mesmo te amando muito, Dalva, não posso saber o tamanho da sua dor, nunca olhei no olho do sofrimento para valer. Morro um pouco com isso de não poder saber de verdade do seu sofrimento. Riso por você. Riso por mim. O que peço a Deus com fervor é para dar conta. Pede também, filha. Pede para dar conta. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir, com o que é bom e o que é ruim, o certo e o errado, a morte e a vida. Essas coisas não se separam. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. É no corpo, no amor e na liberdade de escolher as coisas que a gente fica inteiro ou despedaçado. Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Eu disse que Deus é de sentir e não paro de falar. Sei que estou inventando um pouco também, tentando adivinhar o que pode trazer alívio para sua dor, tentando fazer alguma coisa. Quero lavar seus pés com água morna, oferecer a alegria de uma comida boa, uma cama macia, carinhos até você adormecer. É só isso que uma mãe pode fazer, mesmo com todo o seu amor. Deus é mãe, sofre também de impotências, mas está sempre lá, pronto para virar as noites acordado e não deixar a gente sozinho. Não sei o que aconteceu com você e Venâncio, nem com meu neto. Prometo não aumentar sua dor exigindo confidências. Quando quiser falar, você sabe que vou te ouvir. Estou aqui, minha filha. Enquanto isso, confio no tempo de Deus, Ele põe tudo em movimento. Descanse. Abra a janela todas as manhãs, tome um pouco de sol. Traga flores para dentro de casa. Com amor, sua mãe. Depois que esses pensamentos viraram carta, Aurora quis voltar para cuidar de Dalva. Mas a filha pediu para ficar sozinha. Na voz dela alguma coisa tinha mudado. A parte boa parecia estar começando a dar conta da parte ruim. Capítulo 26. A mim cercou Venâncio durante todo o dia. Queria dizer alguma coisa, mas estava travado no receio. Nos últimos tempos a convivência entre eles era custosa. Venâncio cada vez mais bruto nas respostas, sem paciência com nada, mal dava bom dia, e tudo o que falava era de um jeito áspero. Mesmo assim, a mim achou que era da obrigação dele falar sobre Dalva. Então, já na hora de ir embora, respirou fundo e desenrolou a língua. Ontem aquela mulher lá da zona, a tal de Lucy, fez uma maldade sem tamanho com Dona Dalva, quase arrancou os dedos dela fora. Diz que Dona Dalva tombou de joelho de tanto chorar, deve ter sentido uma dor sem tamanho, jorrou sangue. Foi Manu quem falou alto e apartou as duas, botou rédeas naquela mulher sem trégua. Dona Dalva se arrisca de ficar passando ali na porta, é por isso que estou falando, que é pra... O transtorno de Venâncio interrompeu a conversa, fez a mim se arrepender de ter tocado no assunto, sentiu que estava pondo uma desgraça em andamento. Venâncio saiu da marcenaria cego de ódio, caminhou na direção de casa num passo apertado, abriu a porta ventando, foi direto ao quarto de Dalva. Há anos não entrava ali, entrou sem bater, a mulher dobrava umas roupas sobre a cama, assustou com a presença dele, mas não chegou a olhar em sua cara, continuou no movimento lento, com uma das mãos visivelmente inútil. Venâncio caminhou até ela, pegou delicado em seu braço e trouxe sua mão para perto. Os dedos estavam judiados, as marcas de dentes profundas. Dalva tirou a mão arredia, virou as costas, entrou no banheiro trancando a porta. Venâncio talhou de ódio. Tornou a sair pela rua congestionado, os dentes apertados na boca seca.
A mim esperava por ele do lado de fora, correu atrás o quanto pôde tentando evitar o pior. Venâncio, tenha calma, esfria a cabeça, uma besteira não conserta outra, meu filho. Mas não tinha freio possível, a mim foi ficando sem fôlego, já não era mais moço, diminuiu o passo vendo Venâncio se afastar. Deus proteja esse coitado. No dia em que atacou o filho, Venâncio fez aquele mesmo caminho acompanhado também pela loucura. Sentiu muita raiva de si mesmo. Lembrou da primeira vez que odiou seu pai. Foi na hora do almoço, ele era muito pequeno e derramou um copo de suco na toalha branca. O pai bateu a cara dele na toalha molhada até o nariz sangrar. Para você aprender a prestar atenção, falou aos berros. A covardia do pai em fazer aquilo com um menino de 7 anos era imensa e ainda assim menor do que a covardia de atirar o filho recém-nascido longe. Reconheceu, era pior do que o pai. Agora sentia de novo um ódio maior ainda dele mesmo, não era melhor do que aquela puta ordinária. Ela mordiu os dedos de Dalva, ele, o coração. Ela feriu a mulher que odeia, ele, a mulher que ama. Quem é pior, seu merda, quem é pior? Queria matar a vagabunda, mas o justo seria morrer antes. Apertou o passo assim mesmo. Inferno, já não sabia mais o que fazer com tanta miséria. Quando chegou à zona, Manu estava alerta. Não tinha medo de homem fora de controle, se tivesse, não seria dona de puteiro. Algumas meninas viram Venâncio vindo num passo de morte, a mão armando murros, avisaram. Lucy foi trancada no próprio quarto sob protestos, gritando desaforos, querendo encarar com chupadinhas de dedo a fúria de Venâncio. Puta ingênua. Ele entrou desatinado, deixou a raiva ganhar volume, bateu na porta mandando Lucy abrir, vomitando todas as palavras malditas que conhecia. Ameaçou. Não adianta, seu Venâncio, ela não tem a chave porque fui eu que tranquei ela aí dentro, e o senhor não vai arrebentar a porta, como fez outro dia. Não vou impedir o senhor de botar Lucy no lugar dela, mas violência aqui eu não tolero. Nem dela, nem sua. Acalma. Pega um quarto, descansa um pouco, come alguma coisa e deixa a raiva ter chance de não virar desgraça. Manu foi costurando devagar, sabia desarmar um homem, tinha treino. Foi falando, esperando, falando, vendo a respiração dele mudar, sabendo a hora de pegar pelo braço e levar dali. Venâncio estava exausto dele mesmo, de viver naquele corpo, das lembranças na boca amarga, tinha saudade demais dentro dele, o remorso era um estilete afiado ferindo tudo. Correntes. Queria um pouco de vazio. Tinha pressa de morrer, era isso o que mais tinha. Deixou Manu cuidar dele, tirar o sapato, pôr debaixo da coberta. Ia fazer o quê? Matar Lucy? Arrebentar com ela? Covarde que ele era. Merecia ser torturado, passar a vida preso pelo que tinha feito. Como pôde bater em Dalva? Nem confessar seu crime confessava, e agora queria punir o deslize daquela puta miserável. Bancar o protetor de sua mulher depois de ter destruído a vida dela. Ele que fez tudo no escuro, queria matar a vagabunda que fez tudo na luz do dia, na frente da rua cheia. Muito mais decente do que ele. Covarde. Sem dar uma folga para os pensamentos ruins, chicoteando a própria carne, insistiu na tortura o quanto pôde, mas acabou sendo vencido pelo sono profundo, a maior bondade de Deus com a gente. Dormiu uma eternidade, virou pedra. Quando acordou, horas depois, bambo de tanta ausência, na trégua que dormir dá, viu Lucy na luz rala do dia que nascia pela janela. Ela estava lá, num silêncio que não combinava com seu destempero, serena, esperando ele acordar. A raiva nele tinha ido embora, a realidade fugia na neblina do sono, não tinha forças para mandar Lucy sair. Deixou que ela tentasse ser dele como nunca tinha deixado antes. Viu ela tirar a roupa, revelar os seios no tamanho exato de não faltar nada nem sobrar, seios firmes, empinados como dois olhos abertos contemplando o céu. Viu ela revelar o ventre, os pelos, as pernas desenhadas e longas. Deixou ela se aproximar, sentar na sua boca, roçar suave os pelos no seu rosto. Sentiu o cheiro dela, a pele macia da bunda carnuda esfregando na sua cara, o sexo molhado querendo sua língua, tentando provocar sua sede. Nada aconteceu. Nada latejou nele. Nem quando ela foi ficando louca, quando pegou seu pau triste e pôs na boca, quando molhou o bico do peito com os dedos e se deitou sobre ele se movimentando frenética, desvairada, nem quando implorou com palavras chulas para ter ele dentro dela, nada aconteceu. Lucy tinha tentado tudo o que sabia, esbarrou no próprio cansaço, achou que tinha chegado perto, mas viu como nunca o tamanho da distância. Ele não estava lá. Não botou ela para fora porque estava ausente. Só seu corpo, vazio de vontade, continuava ali, sem reação, respirando indiferente. Era um homem morto no corpo vivo, sem vontade de gozar, morto como os pais de Lucy, incapazes de dizer sim para ela. Sofreu. Desistiu de insistir, a vontade de chorar embolou na garganta.
Encostou o corpo na parede fria sem pressa, fechou os olhos úmidos e soltou o ar como quem põe para fora um peso, pôs a mão na cabeça, arrancou os grampos e deixou que caíssem no chão se desfazendo de tudo o que não era ela, libertou os cabelos que se desmancharam mácios sobre os ombros agudos. Venâncio viu. Reconheceu. Deixou escapulir sem controle uma emoção visceral, era assim que Dalva se preparava para ele. A lucidez ficou fora de alcance. Os olhos se encheram de uma água triste. Mar. Viu no movimento de Lúcio que amava em Dalva e a possibilidade de tocar a felicidade que já tinha sido sua quando ela também era. Trepou com Lucy, fingiu que não era ela e acreditou. Fez amor. Tinha anos de saudade represada. Capítulo 27. Não se dá tanta alegria a uma puta impunemente. É um perigo tirar das cinzas quem com muito custo aceita não ter tudo o que quer. Lucy não entendeu o que pôs o reverso em jogo, não quis saber de onde veio toda a paixão de Venâncio, apenas experimentou ser ela de novo. Retomou a fé no próprio taco. Se achou melhor do que imaginava e, no entorpecido da vaidade, não calculou o risco do que vivia. Já tinha trepado mais de 1000 vezes, em todo lugar, de todo jeito, com todo tipo de homem, conhecia e gostava do gozo. Sabia a delícia de escorrer. Mas dessa vez tinha sido diferente, dessa vez, junto com o corpo, tinha ela. A carne e as entranhas não foram sozinhas como de costume. Deitar com Venâncio acordou lugares desconhecidos. Estremeceu o invisível, arrepiou a alma com a pele dele, a saliva, o sêmen, tudo parecia o primeiro gole. Era a poesia no corpo. O jeito de mandar nela sem força, fazer ela querer o que ele queria trouxe a novidade da submissão. Se é assim que a obediência fica cega, é assim também que ela se torna leve. Perdeu a indiferença, foi expulsa do paraíso. Agora sim, ia conhecer a dor de verdade. Mas, enquanto era só alegria, Lucy empinou o nariz e aumentou o volume. Tinha o que queria, ia esfregar na cara de todo mundo a conquista, fincar a bandeira no lugar mais alto, mijar no território. Quem torceu contra e se divertiu com a rejeição enfiou o rabo entre as pernas. Azedou com a volta por cima. A putaiada retornou ao andar de baixo. Bem feito? Mas ter Venâncio ainda era pouco, muito mesmo seria Dalva não ter mais. A sofredora eterna bem longe era o pedaço que faltava para a alegria ficar completa. Tratou de esperar por ela no alpendre, ia ser a primeira a saber da melhor trepada de sua vida. Agora a vaca vai ter que procurar seu rumo, gritou Lucy, assim que Dalva apareceu na esquina. O mundo parecia agarrado no mesmo lugar. A plateia ia se formar, Dalva ia seguir seu caminho de cabeça erguida, e Lucy faria seu espetáculo. Tudo no leito do previsível, é lá que o caminho está, é lá que a água vira rio. Dalva ouviu a descrição maldosa de Lucy e os detalhes do que viveu com Venâncio. A cara continuou imóvel, mas o estômago revirou. Pensou em parar, ficar ali ouvindo, deixar o vômito vir e molhar tudo. Espalhar o fedor que carregava por dentro. A cicatriz no dedo repuxou. Custou a dar conta do que ouviu e precisou fazer força para manter o passo. Lucy berrava, Venâncio acaba de virar o homem da minha vida, trepamos com vontade, ele dentro de mim batendo estaca. Eu aguento o tranco, tenho carne. Beleza de homem, hein, dona Dalva, mas, pra senhora, acabou, pode fazer as malas, que agora é meu. Provei, gostei, vou ficar com ele pra mim. Dalva sentiu um ódio novo de Venâncio. Imaginou os dois juntos, mas a raiva mesmo, a raiva maior, veio dele ainda viver dentro dela, o ciúme impunha sua escuridão, não tinha esquecido. Soube que estava na hora de ir embora para sempre. Ia ter que arrumar pernas depois que encontrasse coragem. Lucy também já fazia planos. Na cabeça os arranjos estavam prontos, decidia por conta própria o rumo das coisas. Começou a querer uma casa para ela, ia largar o puteiro de vez. Agora, que dava só para Venâncio, não cabia mais num quarto, precisava de todos os cômodos, tinha grandes expectativas de trepar na sala, na cozinha, na copa e no quintal. Sairia da casa de Manu, mas manteria suas atividades diárias sem fins lucrativos, ironizava. Tinha como certo que Venâncio iria viver com ela, e a vaca sofredora viveria com a puta que a pariu. Estava decidido. Os encontros alimentavam a ilusão. Ela soltava o cabelo e Venâncio revisitava o passado, fechava os olhos e, sem olhar Lucy, trepava com Dalva. Os dias foram agravando o adoecimento. Cada um, isolado na própria loucura, construiu o enredo que bem entendeu. Uma hora, tanta independência ia acabar entrando em choque. Na vida, o mal resolvido sempre tromba na gente, ninguém escapa das tentativas. Lucy não era uma menininha sonhadora com vontades de véu e grinalda e muito menos uma puta ingênua. Mesmo assim caiu na armadilha da paixão voraz. Fantasiou o final feliz, romanceou o improvável, negou tudo o que sabia e foi subindo alto preparando um belo tombo. Era o abandono de uma vida inteira que cobrava sua conta, impunha seu ponto de vista cego. Deu para acreditar no amor.
Impaciente, esperava todos os dias por Venâncio, e a presença dele se tornou uma exigência na cabeça dela, como se alguma promessa tivesse sido feita. Não tinha. Mais cedo do que esperava, o beliscão deu o tranco e arrancou o sonho dela. Venâncio sumiu vários dias seguidos, justo quando Lucy tinha pressa de falar com ele. Tinha fortes motivos para querer precipitar os acontecimentos. Achou uma desfeita digna de cobrança ele não aparecer. Dalva passava como de costume, e ela agressiva exigia notícias, como se fosse dona da outra. Não tinha resposta, o silêncio na cabeça erguida de Dalva caminhava sem ébalos, estava mais distante do que nunca, preparava a retirada. Sua indiferença irrigava o veneno. A irritação tomava o comando do que se seguia. Lucy reagia grosseira, aos trecos, xingava todo mundo, pisava duro, ofendia os inocentes, possuída por uma acidez difícil de aguentar. Desaforo esse homem sumir sem dar satisfação nenhuma. Filho de uma puta bagacenta, ordinário. Mas não tinha desabafo que aliviasse sua agonia. A demora foi se estendendo além do suportável, Lucy tinha pressa de resolver a vida dos dois. Não quis nem saber, acordou sem sequer ter dormido e baixou na casa de Venâncio. Esmurrou a porta disposta a ouvir uma boa explicação. Uma completa falta de noção bem na beirada do abismo. Quem abriu foi Dalva. Não teve tempo de pensar, nem reagir. Lucy arredou ela para o lado e entrou, falando sem medir consequência. Caminhou à vontade até dar de cara com Venâncio já no rumo do surto, descolorido, alterado, respirando fora do ritmo. Quem essa puta pensa que é pra vir na casa que é de Dalva e minha? Só matando essa vagabunda. Catou com violência o braço dela no movimento de pôr pra fora. Dalva tinha seguido para a cozinha, não era plateia, o café sendo passado cheirava forte, e a porta aberta não impedia a cena de chegar aos seus ouvidos. Lucy esperneou e não fez rodeio, foi direto ao assunto, a voz alta cortou o ar nítida, não havia engano, estava grávida. O quê? Berrou Venâncio apertando os dois braços dela, querendo partir ao meio a desgraçada. Não era uma pergunta, era um urro, um não estrondoso como um trovão depois do raio. Quis que ela sumisse, tentou esmagar, embolar sua carne como um papel para ser jogado fora. O que, piranha? Sacudiu pesado, como se sacudir Lucy fizesse acordar uma outra vida nele. Grávida? Sua puta traiçoeira. E foi deixando crescer o corpo para cima dela, dando cabeçadas, fazendo ela sangrar, até que a ponta de uma faca arranhou seu pescoço com coragem. Era Dalva. Larga ela, Venâncio, ou eu juro que mato você, largue a ela. Sob o véu que separava o antes e o depois, as histórias se juntaram sem se misturar, isoladas pela membrana fina do tempo. O que estava acontecendo naquele momento ficou para trás, e o passado ocupou o lugar de tudo o que importava naquele instante. No olhar de Dalva e Venâncio, o encontro que não se esperava mais se impôs como a única coisa pela qual valia a pena esperar. Há quantos anos estavam sob a sombra das pálpebras? Os olhos negros de Dalva brilhavam uma luz inquieta, como estrelas cadentes em noites sem lua, caóticas e belas. Sustentavam penetrantes o comando que as palavras davam, mas entregavam desprotegidos a fragilidade de estar ali diante de Venâncio. Da parte dele, ouvir a voz de Dalva amaciou todas as notas. Era com ele que ela falava. Era para ele que ela olhava. A faca afiada, as palavras duras, a jura de morte soaram como esperança. Me perdoa, Dalva. Me perdoa. Ele existia de novo no sopro do hálito dela, renascia de sua costela ofegante. Soltou Lucy desatento, não importava mais, nada que viesse de outra mulher significava. Me perdoa, Dalva. O peito de Dalva arfava com o peso do esforço, a mão recuou a faca enquanto os olhos buscaram o desvio. Deu um passo para trás ainda em cena, depois virou as costas e saiu deixando os dois sozinhos. Levou o chão com ela. No coração de Venâncio, o desespero se instalou ríspido ao ver que ela desaparecia. Não haveria perdão, não haveria alívio. Se arrependeu de não ter feito a faca rasgar seu pescoço acabando de vez com o pesadelo de viver sem saída, enquanto estivesse sangrando, ocupado em morrer, não teria visto Dalva se afastar. Se jogou prostrado no sofá, as mãos escondendo o rosto e apagando a luz. Lucy testemunhava sem reação, sentia ainda Venâncio torturando seus braços, a dor gritava nos ossos como se tivessem sido triturados, o sangue escorria, mas era a expressão desvairada no rosto dele, quando soube da gravidez, que doía mais. Era mesmo uma puta ingênua. Todos os homens, todas as penetrações, todos os líquidos que desaguaram nela, todo o ódio das esposas traídas, toda a trama contra Duca pareciam insignificantes diante da densidade do que viveu ali. O que viu entre eles era um grande amor desencaminhado. Não tinha lugar para ela, estavam ligados no funcionamento um do outro como uma engrenagem de almas encarnadas, não cabia mais ninguém. Ela não passava de uma figurante desfocada, carta branca. Uma puta virgem de amor. Não era nada, não provocava nada, nem a paixão de Venâncio, nem o ódio de Dalva.
A vida dele de verdade acontecia bem distante do enredo que ela inventou. O ódiozinho valente que sentia por Dalva sequer triscava no fígado dela. A mulher que ela tanto infernizava, todos os dias, nem vingança queria, pegou uma faca com os dedos deformados pelos seus dentes e sequer mirou na sua direção. Ao contrário, salvou o pescoço dela, talvez a vida, talvez o filho. Não sabia reagir a isso e de certa maneira preferiu não saber. Calou assustada, não tinha forças para rejeitar a piedade de Dalva, nem para amaldiçoar Venâncio, ou cobrar dos dois a conta de toda a ilusão desfeita. A dor no corpo foi ocupando mais espaço, queria sair dali, pensou em Brando com vontade de ter o colo do tio, ser um pouco filha. O desprezo de estar sendo fraca não demorou a aparecer. Reagiu na superfície. Respirou fundo e foi embora carregando o incerto, pela segunda vez na vida, não tinha um plano. Estava outra vez órfã. Capítulo 28. Para que serve ser livre? Para que serve poder escolher entre ninar ou jogar longe um filho que nasce? Venâncio pegou seu menino no chão ainda cego de ciúme. Saiu de casa com ele chorando forte nos braços, com passos largos, decididos demais para quem ainda não sabia aonde ir. Seguiu sem rumo, apertando o ritmo das pernas. Aos poucos foi recuperando alguma lucidez. O que tinha feito? O arrependimento veio de uma vez, como um soco que acerta em cheio o pior lugar, o mais sensível, o mais doloroso. Estava num turbilhão sem volta. Pensou no pai e pôs a culpa nele. Repassou um a um os piores momentos. O suco na toalha, as grosserias repentinas, as reclamações constantes, a violência física, o humor desagradável. A vergonha de ser seu filho. Quantas vezes quis um pai diferente? Tinha aversão a ter intimidade com ele, não confiava, sabia que seria surpreendido pelo desagradável todas as vezes que estivessem juntos. E se esse era um lado escuro da sua vida, acabou também sendo um farol, iluminou o desejo de viver o oposto de toda aquela hostilidade, justamente o que encontrou em Dalva. Podia chegar perto sem medo de levar um soco, podia fechar os olhos e confiar, se entregar, sabia o que esperar dela, a delicadeza viria sempre que ele estivesse ao alcance de suas mãos. Meu Deus, o que eu fiz com Dalva? Ela também confiava nas minhas mãos. O rancor do pai veio à tona mais forte ainda, compareceu inteiro, profundo. Culpou seu José não pelo que ele, Venâncio, tinha feito, mas pelo que ele era. Por não ter escapado do que viveu, não ter se transformado em outra coisa. Tentava se defender, argumentava consigo mesmo que não tinha escolhido jogar o filho longe, não tinha era sido capaz de não jogar. Maldito! A liberdade é uma conversa fiada, é palavra de efeito, sempre no meio de uma frase para impressionar os desatentos, no fundo estamos presos à incapacidade de ser outra coisa diferente do que somos, do que a história da gente tramou. Queria uma saída, divagava. Apertou o filho nos braços e implorou a Deus pela vida dele. O que ele tinha feito não tinha perdão. Negociou. O perdão não existe justamente para perdoar o imperdoável. As bobagens, os pequenos atritos, os erros aceitáveis não precisam tanto de perdão, basta uma boa vontade, um pouco de amor e tempo, e tudo se dissolve. Implorou por uma saída. Meu Deus, protege meu filho. Mas o menino tinha se calado, as mãozinhas estavam frias e a boca arroxeada. Estava eternamente feito. Lembrou de Dona Aurora, e a aflição esquentou ele por dentro, pesou toneladas. No dia seguinte que esmurrou Bambu e pediu Dalva em casamento, ela amanheceu na sua casa. Chegou cedo, quase com o sol. Dona Inês abriu a porta numa alegria sem tamanho por receber a sogra do filho. Serviu café fresco, que tinha acabado de fazer, com broa de fubá quente. Nem atentou para o óbvio de que uma visita tão cedo é movida pelo que não pode ser adiado, ficou lá, fazendo sala, sustentando a conversa, sem desconfiar do assunto que trazia Aurora ali. Venâncio acompanhou calado só da boca para fora, por dentro dúvidas, vergonha, medo falavam alto. Teve vontade de largar as duas e fugir dali, resistiu e, a um triz de não poder mais aguentar, viu a sogra conduzir o desenrolar das coisas. Inês, preciso conversar com Venâncio, não é, meu filho? Ele concordou com a cabeça. Dona Inês percebeu, um pouco relutante, que eles queriam ficar sozinhos, saiu se perguntando por que não podia participar da conversa. Resmungou. Não foi fácil começar. Foi muito grave o que aconteceu ontem. Bambu é uma pessoa da família, muito querido, é nosso amigo há muitos anos, e eu não gostei de ver ele ser machucado dentro da minha casa. Alguns machucados a gente cuida, lava, desinfeta, se for preciso costura. O machucado da casca, a casca cai e, com o tempo, a marca desaparece. Mas outros machucados a gente não tem muito o que fazer, não é mesmo? Ou porque causam um estrago de todo tamanho no corpo ou porque ferem a alma de um jeito irreversível demais. Um machucado desses destrói não só quem apanha, mas quem bate. Pior do que isso, acaba com o amor.
A gente não escolhe sentir ciúme, ele sobe como um vapor, vem à tona, mas a gente não pode deixar ele mandar, dar ordens, cegar para o que é certo e para o que é errado. E agora, o que acontece? Você pede perdão, e o perdão faz o que por todos nós? Faz esquecer. Faz cicatrizar as feridas de bambu. Você acha que o perdão pode apagar o medo e a solidão que Dalva sentiu, fazer ela desver o que viu? O perdão não muda o passado, nunca se esqueça disso, meu filho. O passado é eterno. Aurora respirou fundo, tinha acabado, era tudo o que queria dizer. Mas, antes de sair, voltou e, com uma voz de recomeço, um sorriso de quem acaba de compreender o sentido oculto de perdoar, completou: o amor é alegre, Venâncio, se não é alegre, não é amor. Venâncio apertou mais o filho, queria cair de joelhos e rezar. O perdão faz o quê? Faz o quê? O amor estava perdido, com ou sem perdão, nunca mais o amor de antes. Sangrava uma hemorragia de amputação. Nenhum castigo seria maior do que esse. Acelerou, quase corria. Já sabia onde encontrar um pouco de bondade. Capítulo 29. A cidade ia ficando para trás, mas ainda iluminava a rua de terra úmida. Sem lua, era preciso quase adivinhar o caminho. Venâncio firmava a vista num ponto de luz distante e seguia embaraçando as pernas na marcha acelerada. Não havia tempo de temer os buracos, os pedaços de toco, os bichos mal intencionados. O ar ameaçava ser insuficiente, mas ele seguia valente, tomado de urgência, no galope de quem está prestes a desistir, mas precisa chegar antes. Foi Dalva quem fez ele conhecer aquele caminho. Desde pequena era lá, aonde ele estava indo, que ela encontrava refúgio para os filhotes que salvava pelas ruas. Quando seu Antônio, depois de tolerar toda sorte de adiamentos, dava um basta nas caridades veterinárias da filha, era para a casa de Francisca que ela corria. Francisca de Assis, segundo Dona Aurora, a santinha que amava todos os animais, incluindo os humanos. Não era exagero chamar Francisca de santa. A vida dela, se fosse livro, vendia. Tinha uma bondade que gente que estuda muito não é capaz de ter. Como se saber demais afastasse a gente do risco de ser bom. Ou da tolice, do desaforo, da preguiça de ter um coração generoso e grande. Uma certa ignorância é o sal da bondade, ajuda a não levar a própria impotência a sério demais. Francisca era assim, sempre achava que podia fazer alguma coisa. Sem saber ler ou escrever, tinha uma sabedoria feita de enxergar os outros, adivinhava o gosto na boca de qualquer um, não tinha sossego com o sofrimento de coisa alguma. Tinha piedade até de boneca estragada. Contam que uma vez ela chorou inconsolável ao encontrar um pezinho de bota abandonado sem o outro pé. Achou que era solidão demais. Cozinhava como ninguém. Sabia dosar as quantidades, misturar as texturas. Tirava da mágica do pão seu exemplo de esperança, a massa crua que ninguém suporta comer vira um pão quente que todo mundo quer, basta um pouco de calor. Durante muitos anos, trabalhou na casa de seu Lázaro. A mulher dele, Dinha Zezé, morreu no parto da terceira filha. Deixou uma escadinha de 3 Marias, da ajuda, das graças e das dores. Para ela, a hora de dar à luz era a mais escura, chorava desesperada antes, durante e depois do parto. Dizem que assim que teve a primeira filha, da ajuda, trancou as pernas, queria evitar Lázaro para sempre com medo de engravidar. Mas ele reclamou seus direitos, e ela ficou sem saída. Veio outra barriga, das graças foi outro tumulto, horas de trabalho difícil e arriscado, Dinha Zezé perdeu muito sangue, ficou fraca, custou a aprumar, bateu o martelo e sentenciou: não sei evitar filho, tenho que evitar marido. Bem que tentou, mas as desculpas acabaram bem antes do fogo de Lázaro, então ela entregou para Deus enquanto se entregava para ele. Quando descobriu que estava grávida de novo, ficou abatida, parecia pressentir a tragédia. 9 meses depois, chegou a hora. Dessa vez Dinha Zezé não gritou, sofreu em silêncio. Aguentou calada, mordendo fronhas, se esvaziando em lágrimas. A demora foi uma eternidade. Lázaro caiu no sono, dormiu profundo, acordou com Teresa, a parteira, aos gritos, Dinha Zezé morreu e deixou pro Senhor mais uma menina, e digo sem intenção nenhuma de mando que esta Maria é das dores. Ele ouviu calado, revirando saliva na boca amarga. Desgraça. A morte põe um olho no passado e outro no futuro e deixa a gente cego na hora, no encontro do que foi e do que será, na tortura do que poderia ter sido. Impõe o desespero do definitivo, trava os movimentos. Embrulha o estômago indigesta. Faz frio nos ossos. A morte é vida intensa demais para quem fica. Lázaro chorou desconsolado, pela mulher, por ele, pelas filhas que iam crescer sem o amor de mãe. Como a morte podia mudar tudo tão sem cerimônia. Aceitou com poucos gestos toda a pena que tiveram dele, mas as palavras soavam inúteis. Não tinha mais Dinha Zezé para amar, mas o amor que sentia por ela continuava lá, o que faria com ele? As madrinhas, as tias, as primas ofereceram levar uma filha ou outra para criar, mas ele não permitiu.
prometeu nunca separar as meninas e só pôde cumprir a promessa porque tinha Francisca, com toda a sua bondade, por perto. Foi ela quem assumiu as Marias. Esqueceu que tinha casa, esqueceu que tinha planos, esqueceu, inclusive, que tinha um noivo, Geraldo. O pobre coitado, em pouco tempo, engrossou a voz e encostou Francisca na parede, ou eu, ou as meninas. Ela sofreu com ter que escolher, não queria magoar ninguém, mas, pelas suas contas, fazia menos mal abrir mão de um noivo do que de 3 Marias. Tinha virado mãe, a morte de Dinha Zezé foi o revés de um parto, fez as meninas entrarem dentro dela de um jeito tão irreversível quanto nascer. Assim foi. Passou a morar na casa de Lázaro, sem fins de semana, sem férias, sem outra dedicação. Era uma riqueza crescer em sua companhia, tinha o encantamento nos olhos, via sempre uma bela razão de viver em tudo que via. Os anos passaram rápido e a vida dela foi sendo aquela família, não se arrependia da escolha que tinha feito, pelo contrário, amava a graça de cada coisa, mas, nem por isso, esquecia Geraldo. Ele se casou com Silene e teve muitos filhos, mas também não se esqueceu de Francisca. Todos os dias, para ir e voltar do trabalho, passava em frente à casa de Lázaro. Ela, lá de dentro, parecia ouvir os passos de longe, pressentia, chegava bem devagar à janela e via ele se afastar. Lentamente, inclinava o corpo para fora e se demorava ali, era a única hora do dia em que largava tudo e se entregava ao inútil. Esse espiar roubado, atrás da fresta, já arrancava dela um bocado de culpa. Achava errado gostar de um homem casado e não aceitava nem imaginar outra coisa que não fosse só olhar. Mas como, muitas vezes, as coisas acontecem mesmo quando a gente não imagina, mesmo a gente achando errado, Francisca não escapou. Não sabia se livrar daquele sentir, e do sentir para o consentir é só um tombinho de nada, basta um descuido para quem está andando tropeçar. Foi assim. Um dia como outro qualquer, em que tudo parecia se repetir, depois que Geraldo passou e Francisca se debruçou na janela, vendo seu amor indo embora mais uma vez, ele inventou de olhar para trás. Ela, na pressa de se esconder, voltou o corpo para dentro e, sem se abaixar o suficiente, bateu a cabeça no marco da janela. Caiu tonta no chão, num quase desmaio. Geraldo percebeu o que aconteceu e voltou apressado, abriu a porta da casa e entrou. Ajoelhou ao lado de Francisca e se aproximou mais do que devia. Quando ela abriu os olhos e viu ele ali tão perto, entre acordada e confusa, entre passado e presente, não encontrou o corpo para resistir, os dois se embolaram no chão da sala. Ele também tinha saudade. A bondade não afasta o desejo da gente. Por mais que Francisca pensasse em interromper o que acontecia, foi querendo mais um pouco, só mais um pouquinho e assim adiando o juízo. Foi quando as meninas entraram correndo na sala e, paralisadas, viram o que crianças não devem ver. Francisca se recompôs, mas era tarde. Geraldo queria abrir um buraco no chão e pular. Correu. Saiu às pressas e deixou o estrago espalhado nos olhos arregalados das Marias. A história chegou aos ouvidos de Lázaro, bastou um pedaço aqui, um pedaço ali para ele fazer um inteiro. Achou grave demais, perdeu a confiança e, sem medir as consequências, mandou Francisca embora. A cidade inteira ficou sabendo o que tinha acontecido. Deram razão a ele. Muitos julgaram e condenaram duramente. Desconfiaram da bondade dela. Fingida, concluíram sem memória, fingida. A maior maldade de todos os tempos, a mais cruel, foi inventar que o sofrimento está para o bem assim como o prazer está para o mal. Foi com essa pedra, endurecida há séculos no nosso caminho, que apedrejaram Francisca. Ela deu razão para toda sorte de castigo. Merecia. Pediu perdão e foi embora, com o coração devastado. Ficar longe das meninas era acordar morta todos os dias. Não tinha para onde ir, foi Dona Aurora quem levou ela para casa sem pestanejar. As guardiãs dos bons costumes tentaram condenar, fizeram suas romarias, mas Aurora foi firme. Francisca é bem-vinda e muito querida na minha casa, quem não puder com isso que se aguente. Conversa encerrada. Ninguém punha um ponto final como Aurora. Para as Marias, o golpe foi duro também, a falta de Francisca era como perder a mãe pela segunda vez. Nessa época, a caçula tinha 6 anos e a mais velha 9, ainda precisavam de cuidados. Lázaro se consumiu em dúvidas, amaldiçoou aquela história. Tinha vontade de matar Geraldo. Era testemunha da dedicação de Francisca, sentia gratidão por ela, mas ia fazer o quê? Que exemplo dava para as filhas se deixasse ela ficar? Que podiam ser vadias, se deitar no chão com qualquer homem casado. A imprudência de expor as meninas, tão pequenas, aquela indecência toda, não deixava escolha. Não tinha como revisar sua posição, cegar as palavras afiadas, mesmo sabendo que nelas cabia muito pouco do que era Francisca de verdade. Foi sustentando a decisão com firmeza. Botou outra pessoa em casa para cuidar de tudo e acreditou que o tempo faria o resto. Se enganou, desconsiderou as leis do amor, a reação tem a mesma força da pancada.
O corpo chora com as lágrimas que tem, as meninas adoecerão. Perderam a saúde, uma atrás da outra, e Lázaro foi entendendo que era sua obrigação arranjar as coisas de um jeito mais justo. Ele tinha uma chácara, a poucos quilômetros da cidade, que vivia abandonada. Melhorou a situação da casa, fez mais um quarto, aumentou a cozinha, arrumou tudo direitinho e levou Francisca para viver lá. No começo ela resistiu, mas os conselhos de Aurora e a saudade das Marias falaram mais alto. Foi. Desde então, todo fim de semana, era para lá que as meninas iam. Adoravam. Francisca esperava por elas com 1000 agrados, ficavam soltas, podiam levar as amigas, brincar muito e comer bem. Quem precisava de mais? Com o tempo, a chácara se encheu de bichos e crianças. Muitas eram esquecidas ali, dias e mais dias, por suas mães exaustas com a rigidez das tantas regras que inventavam. Dalva sempre ia lá com Aurora. As Marias cresceram, casaram, tiveram seus filhos, e, quando Lázaro morreu, a chácara ficou para Francisca de papel passado. Foi para lá que Venâncio foi com o filho no colo. Chegou tarde e bastou bater na porta para ela vir acudir. Convidou para entrar, quis fazer um café, esquentar um leite, mas ele preferiu resolver tudo ali, quase no escuro, estava transtornado. Meu filho está morto, Francisca. A voz esgarçada saiu como um soluço, um gemido comovente. Pediu que ela cuidasse de tudo, confessou que nem ele nem Dalva tinham condições de passar pela dor de enterrar o filho. Não entrou em detalhes sobre o que tinha acontecido, e ela não insistiu, viu que ele estava em carne viva. Francisca gostava muito de Dalva e Venâncio, queria aliviar a dor deles, mas sabia que não enterrar o filho era a pior decisão. Argumentou pesarosa: Venâncio, meu filho, quero muito ajudar vocês. Não tem dor maior do que essa. Mas velar seu filho, rezar por ele, enfrentar o sofrimento de enterrar o menino é como limpar uma ferida fundo para ela poder sarar. Dói demais, mas não tem outro jeito. Sem isso, não cicatriza, o pus fica lá apodrecendo tudo, a dor estaciona atravessada no peito. Eu vou com você ajudar Dalva. A aflição dele aumentou. Mas ela tinha razão, mas ele se desesperava. Apenas sacudiu a cabeça em silêncio e foi se afastando. Estava nas mãos dela. Francisca adivinhava o fel na boca de Venâncio, tudo o que ele calava ela ouvia nitidamente. Não adiantava insistir. Como ele se chama? Vicente. Ele ia se chamar Vicente. Ela teve misericórdia, era melhor ele ir chorar sozinho, não havia consolo para um coração tão cheio de dor. Vai com Deus, Venâncio, vai com Deus. Vou enterrar seu anjinho, dar a ele asas para subir ao céu. Francisca de Assis. Aurora tinha razão, era mesmo um bom nome para ela. Capítulo 30. O tecido leve e acetinado já começava a amarelar com o tempo. A falta de ar, de sol e principalmente de movimento tem o poder de estragar as coisas e faz sem dó mesmo com a gente. Dalva desenterrou no armário seu vestido de noiva. Lavou o forro relendo com a ponta dos dedos cada nome, lembrando cada história bordada ali. Não era um gesto de saudade, a saudade que tinha de tudo o que não aconteceu depois de seu casamento não cabia nem nos gestos nem na falta deles. Lavou o vestido como um ritual de passagem, uma boa ensaboada no passado, queria ir embora. Decidiu não levar nenhum miserável pó do que ia deixar ali. Mas todos aqueles nomes bordados iam com ela, se comoveu, começava a dar conta de não desprezar a parte boa do que viveu. Quando os dedos tocavam o relevo dos nomes, um leve sorriso se esboçava tímido e quase invisível em seus lábios. Se entregou demorada à permissão de reconsiderar as coisas boas como um pertence que se deve levar na mala, brincou de ter um pouco da sua vida de volta e acabou indo dormir muito tarde. No dia seguinte, quando abriu os olhos, um facho de sol já cobria a penteadeira, o que só acontecia por volta das 9 horas da manhã. Saltou da cama apressada, tomou um banho rápido, fez seu café e saiu como sempre pela porta da frente. Estava atrasada para o seu encontro diário. Venâncio não estava mais em casa, já tinha ido para a marcenaria. Quando pisou na varanda, concentrada em ganhar a rua, encontrou sobre a cadeira de ferro uma cesta forrada com uma cambraia branca. Bordados em diferentes tons de azul, pequenos galhos de folhas cercavam delicados o nome João. Dentro, enrolado em uma manta, dormia sereno um bebê. Dalva bambeou as pernas, custou a se aproximar. Sentiu que estava sendo observada, procurou pela rua um vestígio qualquer de que a mãe estivesse por perto, vendo o desenrolar das coisas. Talvez fosse uma armadilha. Esperou. As mãos tremiam, não sabia o que fazer. Estava atrasada, mas não podia arredar dali. Inclinou o corpo e observou cada detalhe. O cheiro do bebê invadiu seu coração como uma química perigosa, viciante. As lágrimas vieram. Tudo ao redor do menino exalava carinho. Sua chegada foi preparada por um coração dedicado. Ao lado da cadeira, no chão, uma sacola com um pequeno enxoval. O que acontecia naquela manhã de outono não era um abandono, era uma entrega.
Dalva não teve dúvidas, o filho era de Lucy e de Venâncio. Pegou a cesta com cuidado e entrou com ele em casa. Um bebê no colo de novo significava coisas demasiadas que não conseguia nomear. Levou o menino para o quarto, o menino João. O pequeno ensaiou um sorriso de quem sonha um sonho bom, toda a paz do mundo respirando com ele, como um lírio no campo bem vestido, sem temer o dia de amanhã, entregue à providência divina. Precisava entender o que faria. Não ia poder sair e não tinha como avisar que não iria. Sentiu a aflição crescer dentro dela. Não estava preparada. O que daria para o bebê comer? Precisava da mãe naquela hora, mais um bebê entrava naquela casa e mais uma vez Aurora não estava por perto. Remoeu a mágoa. E Venâncio? O que ele faria? Lembrou das mãos dele arrancando o filho dela. Jogou fora o ar e expulsou o pensamento ruim. 9 meses vendo a própria barriga crescer, um pouquinho a cada dia, ajuda muito o bebê a encontrar uma mãe esperando por ele, apavorada muitas vezes, mas pelo menos com um estoque de leite no peito. Não era o que acontecia ali. João entrou na vida dela e a despensa estava vazia. O que daria para ele comer? Decidiu que precisava sair, ir ao seu encontro sagrado, nunca faltava. Pegou o menino e foi. Era uma longa caminhada pelo caminho de sempre, mas seu coração batia como se fosse uma estreia. Todas as frases gritavam na sua cabeça, ataques e defesas, coragem e medo, alegria e angústia, todas falando ao mesmo tempo, querendo ter razão. E se Lucy se arrependesse? E se fosse buscar o menino no final do dia? Precisava ter calma, não podia querer demais. Mas já era tarde. Então dobrou a esquina e entrou na rua da casa de Manu. Lembrou do que sentia com o tabuleiro de empadas na mão quando se aproximava dos alves, o corpo repetia por dentro a mesma paisagem, no fundo, é a cabeça que explica para o corpo o que está acontecendo, mas nesse dia não houve tempo. Caminhou, João começava a se mexer, pressentia. Quando passou em frente ao alpendre, Lucy estava lá, sozinha, esperando. Dalva não olhou para ela, mas sentiu que havia ali uma dignidade comovente perfumando o ar. Pensou em diminuir o ritmo, não foi capaz, seguiu com seu silêncio de cabeça erguida. 9 passos depois, o amor já era irreversível. Tinha, sim, mais um filho nos braços. Capítulo 31. Algumas vezes as mudanças acontecem na mara. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos, e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta de que nunca houve rédeas. Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher, brincamos de poder conduzir o destino. Precisamos dessa ilusão para viver os dias de antes, dias em que podemos tudo só porque pensamos poder, e então a vontade do que está fora da gente joga sua sombra densa e pegajosa. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Lucy não punha um tijolo em cima do outro para construir essa visão, não alcançava a profundidade com palavras, mas soube que a vida tinha dado seu coice. Nos primeiros meses de gravidez, quando o corpo ainda não registrava mudanças, era possível adiar o confronto. Ainda se alimentava da raiva de Venâncio por ter interrompido seu gozo. Mas, com o tempo, a barriga impôs a proximidade do que viria. Ia nascer um menino. Lucy sempre soube que seria menino, não tinha rosas nas entranhas. Estava certa. Sentir o filho crescer tirou tudo do lugar, o bom e o pior da sua vida há anos decantados, escondidos nas dobras do intestino, no fundo do fígado, nas tripas, debaixo do bucho, tudo lá soterrado, parecendo não existir, foi expulso. O caldeirão onde a vida ferve engrossou seu caldo mágico. As certezas saíram no xixi. Uma ternura inédita encontrou um orifício qualquer por onde entrar. Se tivesse notado a fissura a tempo, teria tamponado. Só viu quando não podia mais nada. As infiltrações dão sempre uma surra sorrateira na gente. De modo que a ternura pingou miúda e foi tomando conta. Lucy queria porque queria botar a estranha para fora. Então começou a bordar. Estava dominada. João. Um som no oco da boca. Redondo. Uma única vez levou um João para a cama e não conseguiram trepar de tanto que riam. Achou a alegria melhor do que todos os orgasmos, queria dar esse nome para o filho. Estava açucarada. Onde foi que perdi meu chicote? Puta meiga. Lucy tinha aprendido a bordar com Duca. A tia megera. Lavou direito as mãos, menina. Era sempre assim que a repetitiva começava. Mandava fazer de novo e de novo até ficar perfeito, um fio triscando o outro delicado, nenhum com permissão para sobressair. Nem força demais para não repuxar, nem força de menos para não ficar bambo. Sabia bordar tão bem como trepar. Pensou em Duca com alguma gratidão. Se desconfiasse que o nome do que sentia era esse, teria voltado atrás. Lembrou do amor da tia por Cléia e Valéria, os olhares e gestos, e compreendeu alguma coisa que sempre odiou. Passou a limpo. E assim foi fazendo a manta, as roupinhas, sempre com diferentes azuis e brancos.
Um carinho feito à mão para o filho, que ela daria logo depois de nascer. Nem por um momento pensava em ficar com ele. Mais por ele do que por ela. Essa era a grande novidade de estar encharcada, com os rios do crescimento circulando à vontade. Tantas correntezas trouxeram a surpresa maior de todas, querer o bem ainda que doesse nela. Até então, não sabia que o mundo tinha cantos, só dava notícias do centro, seu lugar preferido. Viu da esquina alguma coisa que não era ela mesma. É claro que nem só a bondade boiava nesse oceano. Lucy queria sua vida de volta, tinha seus egoísmos sem culpa. Seu corpo e seus orgasmos enfileirados faziam falta. Gostava de ser puta. De ver aqueles homens rastejando, se derramando sob o poder de sua batuta. Mas, naquele momento, o que não queria ocupava muito mais espaço. Não queria um filho crescendo num puteiro, no colo daquelas mulheres tristes, dormindo nos lençóis manchados de porra. Vendo homens estúpidos pagando pelo que não conseguiam ter de graça, um bando de covardes que desistia de suas mulheres na cama em nome da convivência na mesa. Homens partidos. Vai entender por que uma puta que gosta de dar começa a se importar com a putaria. Mas Lucy começou. Tinha suas crenças, suas contradições e, de alguma maneira, suas lembranças. Era muito pequena quando perdeu a mãe. Teve dúvidas se dar o filho para Dalva era repetir o próprio abandono. Não, não era. Dalva não era Duca. Dalva tinha um amor abundante no coração, não seria avarenta de afeto. Lucy sabia, de viver na pele, o que é ter uma mãe que põe a gente na cama e espera paciente o sono chegar. Que abaixa a febre, que agasalha do frio, limpa o machucado, alimenta e só trepa com o pai da gente, sem que a gente sequer desconfie quando. Sabia o que era ter uma mãe e depois perder, muito pior do que nunca ter tido. Não queria que seu filho fosse filho da puta. Não queria. Pela primeira vez, por ele, e só por ele, teve vontade de ser outra coisa. Mas também não teve. Diabo. Essa era a encruzilhada, não conseguir ter certeza de que podia ser mãe, abrir mão de abrir as pernas por uma boa quantia, deixar de ser indecente aos berros, poder não ser exemplo. Tentar dar conta seria pouco, não conseguir depois de tentar seria muita ruindade com João, preferia já não existir de cara. Queria essa bondade. Uma única vez experimentou imaginar ficar com o filho, sentiu vontade de não ser tão sozinha. Foi em um fim de tarde, a barriga já pesava seus movimentos, João não ia demorar a nascer. Bateram na porta do seu quarto de um jeito diferente, tinha alguém esperando por ela na sala. Era Brando. Ele estava lá, o coração de Lucy se comportou mal, denunciou. Não era banal ver o tio ali, era um acontecimento poderoso dentro dela. Ele estava mais velho, bonito como sempre, com seu sorriso no canto da boca, indecifrável, vendo o mundo um pouco de longe. Ainda quero você dentro de mim, tinham sido as últimas palavras que disse ao tio. Uma espécie de promessa que ele vinha merecer. Quando bateu os olhos em Lucy, ficou desconcertado, a barriga de 9 meses entrou na sala antes dela. Estava grávida, sagrada demais, não trepariam. Ensaiava há muito tempo aquela noite. Grávida? Já era uma puta velha para ser pega de surpresa. Se tinha um menino ali dentro, foi porque ela quis. Sabia de trás para a frente como evitar filho, foi a primeira coisa que aprendeu com ele. Brando quis ouvir tudo, mas, sem ouvir nada, suspeitou que a ilusão tinha jogado sua rede invisível. Lucy sonhou com o amor e acordou no meio do pesadelo. Estúpida, ele tinha avisado, estúpida. Ela desconversou, não quis falar muito, a história com Venâncio em voz alta soaria mais tola do que desejava confessar, mudou de assunto. Levou Brando para o quarto e pediu que ele ficasse aquela noite, queria botar aqueles anos em dia, saber como tudo se ajeitou depois que ela foi embora. No fundo, queria saber de Duca, de como ela juntou os pedaços e fez a vida continuar. Brando contou sem resistência, como se precisasse falar sobre aquilo, ouvir a própria voz e ao som dela organizar os pensamentos acumulados durante todos aqueles anos. Logo depois que você foi embora, Duca disse que não me perdoaria, entrou para o quarto e saiu pronta para ir ao casamento de Noêmia. Chegamos de braços dados na igreja como se nada tivesse acontecido. Na frente do outros, nada de ruim nos acontece, somos de dar inveja. Daquele dia em diante, ela nunca mais tocou no assunto, nem permitiu que eu tocasse. Nada mais foi dito, mas nada foi esquecido um dia sequer, aquilo passou a ser parte de cada olhar nosso, cada palavra que trocamos um com o outro, cada noite, cada manhã, cada refeição juntos, sem trégua. Nosso silêncio era você. Quando Cléia e Valéria perguntaram, Duca chamou as duas no quarto e não sei o que foi dito lá, nada veio à tona, nenhum olhar enojado na minha direção, nenhum silêncio torto me acusando de canalha, nada. O que eu sei é que seu nome desapareceu de vez, nunca mais foi pronunciado dentro da nossa casa. Duca pôs uma pedra pesada em cima do assunto. Pegou todas as suas coisas e queimou.
Me disseram que na igreja ela deu notícias curtas e vagas, falou que você escolheu ir embora sem dar satisfação do que ia fazer ou para onde ia, deixou claro que tinha feito a parte dela e que não queria mais se aborrecer com esse assunto. Ninguém se atreveu. Você foi sendo esquecida até que descobriram seu paradeiro de puta poderosa. O escândalo movimentou a cidade, Duca ficou abalada, mas manteve a posição, não me interessa, não me surpreende. Foi o que disse da boca para fora, mas por dentro veio o horror daquele dia, tinha sido testemunha do seu poder, Lucy, viu você me arrastar, sofreu agressiva. A cada nova vítima apurada, diminuía um pouco a úlcera dela, até hoje é assim, como se cada mulher traída fosse a prova de que o problema não é ela, é você. Um demônio de pele macia, calou, olhou sem pressa para Lucy e deixou o desejo tomar a palavra. Buscou os seios dela com mãos delicadas, se enfiando o decote adentro, segurando seu seio farto de gravidez avançada. A pele continuava um cetim por onde deslizar os sentidos. Lucy viu o corpo arrepiar, abriu um pouco o vestido para facilitar que as mãos do tio continuassem ali, amansando a saudade dos dois. Gostava dos seus seios grandes e, desde que ficou grávida, não deixou nenhum outro homem se aproximar. Agora, queria o tio dentro dela, mas uma espécie de pudor tirou sua iniciativa. Vocês ainda trepam? Perguntou sem conseguir esconder o quanto estava excitada. Via o desejo nos olhos de Brando, enquanto ele apertava o bico do seu peito, procurando o pulso preciso, fazendo com que ela quisesse o aperto seguinte levemente mais forte que o anterior. Você e Duca ainda trepam? Insistiu. Brando não respondeu, arredou o vestido dela e chupou o bico assanhado, penetrou com dedos nela provocando seu gozo aos poucos até transbordar violento. Lucy quis retribuir, mas ele não deixou. Ainda quero você dentro de mim, confessou sincera. Eles dormirão abraçados como um casal que espera junto o filho que vai nascer, ele fazendo carinhos inocentes nos cabelos dela. A noite fez da cama um ninho, um descanso para qualquer guerra. Antes de clarear, Brando foi embora, depois de encostar a boca nos ouvidos de Lucy e prometer suave, eu volto. Nos minutos seguintes, ainda misturada com o sono, Lucy quis muito, mais do que qualquer coisa em toda a sua vida, ficar com o filho. Mas a claridade que acorda tudo não demorou a agir. João nasceu pouco tempo depois. Naquela manhã, quando viu Dalva passar com ele, tremeu por dentro, reparou como os braços dela protegiam seu filho e, mesmo não existindo nome para o que sentia, mesmo reconhecendo confusa as estrias do ciúme, da dor e da saudade, sentiu uma paz lenta ocupar cada pedacinho dela. João estava em boas mãos. Não se arrependeu. Capítulo 32. O choro estava lá para quem quisesse ouvir. João berrava quase cuspindo o pulmão para fora. Eram as cólicas azeitando o corpo inexperiente, suas primeiras tentativas de digerir o mundo. Na madrugada, a dor do pequeno era barulhenta, Dalva ficava descabelada. Acudia ao menino, sacudia, cantava baixinho e nada resolvia. Sofria não só com a dor de João, mas com a tensão de não saber o que fazer com Venâncio, do outro lado da parede. Não falava com ele há anos, não contou nada, nem ia contar. Mas tinha medo de uma reação bruta, temia pelo menino. Venâncio acordou intrigado com aquele choro insistente, custou a entender que não era um sonho. Tinha um bebê chorando de verdade e parecia estar dentro de casa, duvidou desavisado. Levantou e foi atrás. Encostou o ouvido na porta de Dalva e teve certeza, vinha de lá a baderna. Tentou rodar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Pensou em bater, perguntar, exigir uma explicação, implorar por ela, mas sabia que seria inútil. Dalva não ia responder, não ia abrir, não ia explicar nada. Não confiava nele. A dor tem memória. Tinha um bebê em casa, e ninguém teve a caridade de avisar, não passava de um homem sozinho. Nenhuma fofoqueira desocupada soprou a novidade. Foi embora para o quarto sem chance de pregar os olhos, a noite ia ser longa. A cabeça desandou a trabalhar. Não demorou a suspeitar que o filho fosse dele. Dalva e Lucy misturadas fizeram Venâncio sentir um rebuliço por dentro, o incerto esquentou suas costas. Nunca mais tinha visto Lucy, não voltou ao puteiro nem cruzou com ela na rua. Não tinha notícias da gravidez, não fazia as contas para saber se o bebê tinha nascido, não especulou se era menino ou menina. Nada. Ninguém nunca falava sobre ela com ele. Não dava espaço, era bom em manter as pessoas distantes, sem intimidade. Podia negar se quisesse, quem poderia supor que o filho fosse dele? Filho de puta não tem pai. Covarde. Podia contar uma grande mentira só porque tinha o jeitão de verdade, mas não faria isso, sabia que o filho era dele, sabia. Algumas vezes pensou em procurar Lucy, mas não teve pressa, o bebê foi mais rápido do que ele, queria dizer que não ia faltar nada para o filho dela. Arcaria com o sustento vida afora. Aprendeu com o pai. Seu José nunca deixou faltar nada de mastigar, nem quando vivia afogado no ódio dele e da mãe. Quando os dois foram morar com a tia, o dinheiro chegava todo mês sem atraso.
Nesses dias, a mãe entristecia um pouco, tomada de culpa, como se estivesse sendo dura demais com um homem bom. Ele, Venâncio, tinha vontade de devolver o dinheiro, rasgar, para tirar do pai qualquer atenuante. Nunca tinha ganhado dele o que mais queria, o que mais precisava, não ia vender por uns trocados a consciência tranquila que o pai tentava comprar. Não vendia. Mas, agora, o mundo dava voltas numa espécie de pirraça irônica, cá estava ele pagando língua, pensando em dar um dinheiro para Lucy prover a distância que queria do filho. O engraçado é que, estando do outro lado, passou a achar justo, a pimenta no olho dos outros não parecia mais arder tanto. Foi se distraindo do choro e nem percebeu o exato momento em que o silêncio voltou, o bebê tinha dormido, e Venâncio dormiu com ele. Quando acordou, Dalva já não estava mais em casa. Normalmente era ele quem saía mais cedo e voltava mais tarde, quando ela já estava enfiada no quarto. Ficavam dias sem se ver. A migalha de luz debaixo da porta trancada era um alívio diário para o seu coração, um sinal de que ela não tinha ido embora. Porque ela não ia embora. Um dia, talvez, ela fosse sem se despedir, apenas não acenderia mais a luz nem trancaria a porta. Talvez. Mas agora ela tinha o filho dele nos braços, sentiu a esperança molhar sua carne. Começava ali um enredo delicado, uma outra primeira página, no papel de casca de ovo. Frágil, com todas as chances de se espedaçar, mas, enquanto não se desmanchasse, era belo. Com muito custo, Venâncio teve notícias precisas de que o filho tinha nascido, era um menino e se chamava João. Foi Madalena, uma das putas que ele frequentou desatento, quem contou sem saber ao certo o paradeiro da criança. João, de novo, um menino. O outro morreu sem ter um nome, ia se chamar Vicente, mas não foi registrado nem batizado. Como ele pôde judiar do filho? Quantas vezes risou para acordar como se tudo não passasse de um pesadelo? Quantas vezes risou para não acordar nunca mais? Uma dor que fazia ele morrer todos os dias, muitas e muitas vezes. Estava agarrado nesse lugar, e agora, de onde ele menos esperava, vinha uma correnteza de novas promessas. João era ele nascendo de novo, um recomeço, um vapor de esperança. Ficou como uma criança tramando um jeito de se aproximar, sem pensar nos riscos, imaginando se esconder debaixo da cama de Dalva, se aventurar sobre caixotes mal empilhados para espiar pela janela, vasculhar o lixo atrás do que ele comia, do que punha para fora, subir em árvores para esperar Dalva passar. Queria ver o menino e, mais do que tudo, ver Dalva cuidando dele. Ver Dalva nascendo de novo também. Os rastros eram discretos, embora as cólicas continuassem escandalosas. Vez ou outra uma fralda amanhecia ao sol, esquecida, como uma bandeira branca ao vento, acenando uma paz qualquer entre eles. Então, depois de muito tempo nessa perseguição silenciosa, uma manhã, ao ouvir o chuveiro de Dalva ligado, Venâncio tomou coragem, subiu nos caixotes e entrou no quarto pela janela levemente aberta. O filho estava deitado no meio da cama, quase sem roupa, com o sol delicado das primeiras horas esquentando seu corpo. Tinha os olhos grandes e profundos, olhos de infinito, com aquela presença densa de quem ainda não sabe escapar com os pensamentos, uma sabedoria que a gente vai perdendo com o tempo. Venâncio se aproximou lento, mal pisando o chão. Olhou demorado, o coração comovido, pegou nas mãozinhas do menino, passou o dedo suave no seu rosto, sentiu seu cheiro tocando a ponta do nariz em seus pezinhos. Achou João tão bonito. A pele tão boa. Pegou o filho contra seu peito num abraço cuidadoso. João, não tenha medo de mim. Pensou fechando os olhos e respirando junto com ele como se pudessem levantar um voo abençoado. Olhar a terra lá de cima entre o azul e as nuvens, ver todas as águas indo para o mar sem o risco de se perderem pelo caminho. A culpa quis atrapalhar com ofensas, mas Venâncio ignorou. Só queria estar ali um pouco. Descansar do desamor. Sentia o ar quente saindo da boca pequena, e a vida sendo calorosa com ele. João, meu filho. Nesse momento, as mãos de Dalva tomaram o menino dele, com o rosto transtornado, ela tremia quase sem ar. O pavor de ver Venâncio jogar o filho longe se apoderou dos seus gestos. Cegou. Cobriu João com uma manta e se virou, não disse nada, nunca dizia nada, essa era a pena perpétua que Venâncio pagaria. A prisão a que estava condenado. Mas, dessa vez, ele não se entregou à tortura, não desabou, não ia desistir do que sentiu naqueles segundos. Estava vivo de novo. Dalva não podia ver ele por dentro e, sem ver, não podia acreditar em nada que não fosse o que ele tinha feito com o filho deles. Ele não era só o horror daquele dia. Quanto de sofrimento ela ainda queria. Quanto mais ela aguentaria ver ele sofrer. João estava ali como uma chuva que vinha lavar tudo, molhar todo o deserto. Tinha experimentado as primeiras gotas, queria o temporal. Não tranque mais a porta, Dalva, por favor, não tranque mais a porta. Mal saiu do quarto, ouviu a chave girar novamente. Não tinha importância, fez uma cópia da chave, ela entrava no banho, ele entrava no quarto.
Dalva deixava o menino de um jeito na cama e encontrava de outro. A pulga mordia fundo atrás da orelha, ela conferia a porta e estava trancada, espiava pela janela e não via nada, não tinha o que fazer. Suspeitava de mãos atadas. João crescia e engordava rápido. A rotina sagrada dos dois não se alterava, saíam cedo e voltavam ao entardecer. Antes da chegada do filho, Venâncio acreditava que Dalva ia à igreja. Algumas vezes seguiu seus passos de longe, viu com os próprios olhos ela entrar e só sair no final do dia. Mas, agora, começava a duvidar de que passasse tanto tempo por lá com o filho tão pequeno, que ainda precisava de uma pilha de cuidados: comer, dormir, trocar e depois tudo de novo e de novo num ciclo sem fim. Desconfiou. É claro que tinha alguma coisa errada ali, mas ia ficar para depois, agora, tinha pressa em outra direção. Se dedicou. Quando Dalva acendeu a luz, as pernas bambearam. Não acreditou no que viu, no canto do quarto, um berço de madeira. Reconheceu as mãos de Venâncio. As ripos fininhas faziam uma grade delicada, que não terminava reta, mas em uma onda suave, como se fosse o desejo de uma vida sem arestas. Os pés em balanço eram capazes de ninar João até ele dormir. Caindo como uma névoa do alto ao chão, um véu delicado protegia o berço. O colchão e os travesseiros estavam cobertos com fronhas, mantas e lençóis bordados com o nome dele. Pequenas estrelas de diferentes tons de madeira caíam dependuradas sobre o berço, como uma cortina leve, desalinhada, fazendo um céu sensível a toda a brisa. Dalva chorou de perder o fôlego, não estava preparada para sentir o que sentiu. Como ele se atrevia a fazer isso? Como ousava amansar seu coração, lançar aquele afeto sobre ela, suavizar suas mágoas, deixando em neblinas o passado? Com que direito ele fazia ela enxergar o que já tinha amado nele? Como ele pôde dar uma forma tão linda ao amor de pai se deveria ser capaz apenas de sofrer, sofrer e sofrer, depois de tudo o que tinha feito com eles? Dalva já não podia mais tirar o berço de João, nem dela mesma. Estava vulnerável. Um pedaço de pão no leite. Amolecia. Venâncio não parou por aí. Todos os dias marcava sua presença. Deixava um agrado ou outro na mesa e um bilhete para João como se ele soubesse ler: tenha um bom dia, meu filho. Cuide de sua mãe. Acordava cedo, lavava as mamadeiras, comprava fraldas, espalhava brinquedos no berço, na cama, no sofá. Enchia a casa de bolas, chocalhos, cavalinhos, carros de madeira feitos por ele. Dalva começou a esperar por cada movimento, cada surpresa, aos poucos foi esquecendo de trancar a porta, aos poucos foi deixando que ela ficasse aberta antes de entrar no banho. Esquecia silenciosa uma fresta entre o banheiro e o quarto e espiava Venâncio com João. Se emocionava com o que um fazia pelo outro. Dividida, tentava algum acordo dentro dela. Estava chegando a hora, sentia que estava chegando a hora. Tudo viria à tona. Então, certa manhã, quando saiu do banho, não viu João no quarto. O coração cobrou acelerado uma explicação. Saiu pela casa assustada. E se Venâncio tivesse surtado? E se tivesse levado o menino embora? Foram segundos de imaginação perversa, fazendo dele um homem capaz das maiores crueldades. Quando entrou na sala, Venâncio estava deitado no sofá, dormia com João de bruços sobre seu peito. O pequeno subia e descia na música que o pai respirava. Estava lá de olhinhos fechados, as mãozinhas postas sob a bochecha, a boca desenhada gostando de sorrir um sonho sem palavras. Acabou, Dalva, não era mais preciso ter medo. Estava pronta. Capítulo 33. Todo mundo aqui em casa canta bem, é afinado, tem ritmo, mas ninguém canta como Dalva. A voz dela para a gente no meio de qualquer coisa, dá vontade só de ouvir, fechar o olho e ir com ela, sem pressa e sem distração. Quando Dalva canta, tudo que é ruim desaparece, fica só a vontade de ficar perto, é uma beleza, não tem outro lugar melhor no mundo do que estar ali ouvindo. Era assim que seu Antônio reclamava a saudade da filha, as cantorias não tinham mais o brilho que costumavam ter. A voz encorpada sabia ser delicada, mesmo tendo força para ocupar a sala inteira, brincando grave e aguda de abraçar as palavras e libertar seus sentidos. Fazia muita falta para ele. Fazia muita falta para ela. Há anos não cantava mais. Mas, naquela manhã, cantou. Deu o banho em João inventando uma música sem nome, feita no improviso de deixar ele feliz. Com as mãozinhas, o pequeno buscava a boca de Dalva encantado com o movimento dos lábios. A banheira estava sobre a cama, a janela aberta deixava ver o azul de abril, o sol entrando ainda suave parecia vitorioso em seu incansável desejo de esperança, mais um dia. Do outro lado, Venâncio ouvia. Estava imóvel, Dalva cantava. Ela vestia João brincando de cheirar suas dobrinhas, caminhava com as pontas dos dedos sobre suas pernas e barriga atrás de cócegas. Ele reagia esperto, aprendendo a rir. Tudo era brincadeira, vestir azul marinho, pentear o cabelo, calçar o sapato, levar o bico à boca. Uma alegria de menino amado.
Dalva também se arrumou, soltou o cabelo, pôs um vestido antigo de primavera. Reencontrou seu jeito de andar quando saiu com ele pela rua. Naquele dia, esqueceu em algum lugar as toneladas do mundo que carregava nos ombros. Começava a se despedir de seu casulo cinza. Suas asas já tinham cor e forma e rompiam a casca que acolheu por anos a sua morte, se engravidando de uma nova vida. Ainda não era, mas seria uma borboleta. Pegou o caminho de sempre. Se alguém observasse, veria que a intenção não era passar pela casa de Manu, era parar. Foi o que ela fez. Só Doralda se esticava no alpendre, a noite tinha judiado dela. Assustou quando viu Dalva e João parados olhando. Levantou depressa e Solicita atendeu ao que Dalva pedia: você pode chamar Lucy, por favor. Lucy entrou no alpendre levando com ela seu jeito barulhento. Os cabelos desorganizados denunciavam que acabara de acordar. Uma camisola branca deixava ver a beleza de seus seios, a transparência das formas das pernas, a sombra do umbigo e dos pelos. Estava nua. Estava deslumbrante, provocava desejos de devorar. Esta era a verdade que as águas transbordavam, só olhar não matava a fome que ela provocava. Quando viu Dalva e o filho, sentiu tudo revirando dentro dela, uma vertigem poderosa custou a ser dominada. Teve vergonha, estava nua demais diante dos dois. Reduziu o passo, se calou sem nenhuma arrogância, como se toda a suavidade do mundo pousasse sobre ela. Aproximou engolindo seco, poucas vezes não sabia o que fazer, tentou se cobrir um pouco como se diante do filho precisasse ser menos indecente, queria merecer seu respeito. Ele estava lá ao alcance de suas mãos, os olhos espertos gostando de aprender o mundo. Se demorou nele e depois, em silêncio, encontrou os olhos de Dalva. O cabelo solto, o vestido florido mudavam tudo. Reconheceu a intensidade do amor que ela inspirava. Preciso que você fique com João hoje, na sacola tem tudo, anotei cada coisa no papel para você saber o que fazer. Antes do fim da tarde, eu venho buscar nosso filho. A voz era serena, soava como um pedido. Nosso filho. Lucy não sabia ao certo o que sentir. Era bom e ruim ao mesmo tempo, seu corpo tremia, se negava a obedecer, ela que podia tudo com ele, todas as posições, todas as explosões múltiplas, naquele momento apenas tremia indomável. Estendeu os braços e pegou João, mas era como se ele pegasse Lucy no colo e a obrigasse a uma pequena dança. Acalmou. As outras putas já estavam volumosas no alpendre, recuadas, acompanhando de longe uma negociação de guerra no meio do campo de batalha. Ignoravam que não havia mais guerra, há muito outras forças moviam as duas. Dalva agradeceu sincera e prosseguiu. Lucy ficou ali, com o filho nos braços, vendo ela se afastar. Não compreenderia aquela mulher nunca. Nunca. Capítulo 34. Tantas vezes Dalva percorreu aquele caminho. Atravessou a igreja sentindo o silêncio do seu vazio. Mesmo nos piores momentos, o som da igreja deserta fazia bem para ela, como se todas as preces feitas ali encontrassem no silêncio, e apenas nele, o ouvido generoso de Deus. Saiu por uma porta lateral que vivia trancada. O padre, um homem piedoso que conhecia Dalva desde menina, deu a ela a chave, sem exigir explicações. Confiou. A porta dava para um descampado que cortava abandonado o caminho para a casa de Francisca. Dalva seguiu por ele. De longe, era como se as flores do seu vestido no seu caminhar bailado dançassem pelo campo, a poesia acompanhava seus movimentos. Pensou se uma mulher tem o direito de perdoar um homem que bate nela. Não encontrou a resposta, talvez não houvesse uma resposta. Depois daquela noite em que Venâncio jogou o filho longe e bateu nela, Dalva se trancou em casa. Sua mãe veio, ficou o quanto pôde e voltou para o outro lado do mundo. Quase 2 meses tinham se passado da tragédia, com ela disposta a morrer aos poucos, quando bateram na porta. Era a filha de Maria das Dores, Clarice, uma menina de uns 13 anos, que trazia um recado de Francisca. Por muito pouco Dalva não abriu a porta. Mas, ao ouvir a voz da menina gritando e as batidas tão insistentes, foi tomada por um pressentimento, como se alguma força, maior do que ela, empurrasse seu corpo ao encontro do que Clarice trazia. Vó Francisca pediu para a senhora ir lá, mandou entregar isso. A menina deu para Dalva uma medalhinha do Espírito Santo, a medalhinha que Vicente ganhou dela quando nasceu. Dalva perdeu a cor, lembrou do exato momento em que o alfinete rompeu o algodão azul quando ela prendia na roupa de Vicente o sonho de protegê-lo. Milhões de perguntas começaram a se atropelar. Como aquilo tinha ido parar nas mãos de Francisca? Venâncio nunca contou o que tinha acontecido naquela noite, ela não perguntou. Tinha medo da resposta. Sabia que o filho estava morto, milhares de vezes Venâncio pediu, exigiu, se desesperou por perdão, seu remorso violento confessava a morte do menino. Não perguntar com todas as letras foi uma escolha de sobrevivência, não suportaria ter certeza. Algumas pessoas preferem enfrentar o pior, ela não, queria adiar para sempre. Agora, a medalhinha estava ali. Teve a certeza que tentou evitar.
Renovou o desespero. Sem se trocar, sem trancar a porta, sem esvaziar a bexiga, foi para a casa de Francisca com o coração esmagado por todo o caminho. O ódio no rosto de Venâncio fez Dalva esquecer o rosto do filho. Não conseguir se lembrar dele doía tanto quanto não ter seu menino nos braços. Estava exausta, fraca, muitas vezes precisou parar e reunir forças antes de um novo passo. Da janela, Francisca viu de longe Dalva se arrastar tentando chegar. Foi ao seu encontro. Deu nela um abraço demorado como se a arrancasse da cruz, podia sentir seus ossos, o corpo se entregando indefeso. Ficaram ali em silêncio por minutos eternos. Onde está Venâncio? Dalva balançou a cabeça em um não triste, onde estaria o Venâncio que ela tinha amado? Não sabia, estava perdido. Francisca não insistiu, segurou com bondade o rosto dela em suas mãos, foi resgatando Dalva de toda a distância, invadindo delicada sua solidão, e com calma devolveu a vida a ela. Seu filho está vivo, Dalva. O menino aprumou. O quê? Por onde começar a reagir? O que acontece com a boa mãe que sofre a perda brutal de um filho, vive sua morte por dias intermináveis, definha com o irreversível de uma perda eterna ao ouvir, seu filho está vivo. Deveria sair pulando, gritando com toda a força do pulmão, meu filho está vivo. Deveria correr e preparar uma festa. Andar de joelhos no chão até que suas feridas não deixassem esquecer a graça alcançada. Dalva desconfiou de si mesma, de sua sanidade, reagiu refratária. Como um espelho, recusou potente a luz do sol, devolveu, não podia entender o que ouvia, não suportaria o equívoco. Seu corpo se agitou silencioso tentando se organizar. Demora alguns segundos emergir de uma tragédia, é prudente desconfiar dos milagres. O quê? Meu filho. Seu filho, Dalva, Vicente, está vivo. Agora sim, ouviu, teve certeza de que ouviu. Vicente. Meu filho. Meu menino. Apertou a medalhinha na mão. A esperança ganhou espaço. Toda a fraqueza foi desaparecendo. Dalva abraçou Francisca, se alimentou de urgência, estava pronta para atravessar o mar. O que tinha acontecido, porque ela demorou a avisar. Queria saber de tudo, cada detalhe, cada segundo da luta dele. Mas não agora, agora queria o filho nos braços, apenas ele e ela. Onde ele está? Vicente dormia sereno, alheio a toda a loucura. Dalva tomou seu amor nos braços e deixou o resto do mundo do lado de fora. Ali ficou até ele acordar. Aos poucos, foi se dando conta de que também estava acordada. Passeou pelas feições do filho, decorou o rostinho dele, sentiu seu cheiro, tomou a temperatura. Não queria botar palavras entre eles, só existir. Deixou o dia ir embora, naquela noite não voltou para casa. Francisca estava aflita para esclarecer tudo, mas a conversa viria quando Dalva estivesse pronta. Respeitou, achou que não podia apressar um reencontro daqueles. Mãe e filho precisavam de um tempo. Fez uma sopa bem temperada, aqueceu os pés de Dalva, deixou que ela cuidasse das necessidades de Vicente por toda a noite. Você quer que mande chamar Venâncio? Dalva estremeceu. Não queria. Quando amanheceu, Francisca já estava de pé alimentando os bichos, assando biscoitos, limpando a casa com uma disposição alegre de missão cumprida. Dalva se aproximou e contou o que tinha acontecido. Era a primeira vez que falava para alguém o que ela, Venâncio e Vicente viveram. Contou como quem narra de cor uma história antiga, sem faltar ou sobrar detalhe. Apenas a água nos olhos e algumas pausas mais demoradas denunciavam que, por dentro, vivia novamente cada segundo, cada textura, cada som, cada gosto daquela dor. Não exagerou, não alterou a voz, não garimpou palavras para amaldiçoar, nem deu asas ao ódio ou a qualquer desejo de vingança, mas antes de se calar pediu a Francisca que não contasse a Venâncio que Vicente estava vivo. Percebeu que ela ficou inquieta, sem lugar, como se um sapato apertasse seus pés, esmagasse seus dedos. Não concordava em esconder de Venâncio, ele era o pai. Não era justo? Era testemunha do desespero, do sofrimento que viu nele quando entregou Vicente a ela. Nos braços dele, Vicente estava morto, frio, os lábios roxos, cerrados. Só quando ela levou o menino para dentro de casa, percebeu que ele respirava milímetros. Estava muito fraco, num morre e vive incerto. Foram dias difíceis. Pensei em mandar avisar, chamar vocês, mas achei que seria duro demais perder um filho duas vezes, agarrei em cuidar, esquentar, alimentar o menino para a vida firmar no corpinho dele. Sei o tamanho do seu sofrimento, Dalva, juro que eu sei, não dele inteiro, mas de um beiradinha, eu sei. Os poucos dias que fiquei longe das minhas Marias, acreditando que era para sempre, me rasgaram por dentro. Não fosse a bondade de sua mãe, não sei o que teria sido, não tinha vontade de levantar da cama, ela me levava uma gemada quente todas as manhãs, botava a mão no meu coração e dizia, tudo passa, você vai ver, tudo passa. Ela tinha razão. A vida dá um jeito de manter a gente vivo mesmo quando a gente morre de dor. Não hei de a reparação de Venâncio.
Deixar ele sofrendo acreditando que matou o filho não serve para nada, minha filha, não conserta o que passou nem ilumina o que vem pela frente. Não é justo com ele nem com você. Mas não adiantou alinhavar tanta razão, Dalva estava agarrada no não. Tinha medo, queria proteger Vicente do desamor que mantinha Venâncio e ela juntos. Não levaria o filho para casa, mas viria todos os dias. Seria apenas por um tempo, prometeu, ela precisava ficar mais forte para sair da cidade e voltar a viver com a família, não tinha como consertar as coisas com Venâncio, o amor deles estava acabado. Agora, precisava desaprender aquele ódio no corpo, não dependia mais só de um pensamento justo. Dependia de novas células, de trocar o próprio tecido, precisava de tempo. Então Francisca, mesmo pesarosa, deu a ela a decisão da melhor hora. Anos se passaram. Viver a ressurreição do filho não foi suficiente para cancelar o que tinha sido posto em andamento. Dalva não sabia interromper a morte que se apossou dela. Continuou arrastando a corrente pesada e infeliz que prendia Venâncio e ela naquele inferno. Foi difícil manter tudo em segredo. As Marias, mesmo acostumadas com as caridades de Francisca e com a casa sempre cheia de meninos e filhotes, acabaram notando aquele menino que nunca ia embora. Francisca desconversava, inventou que Vicente tinha sido abandonado em sua porta. As idas diárias de Dalva para lá ficaram na conta de seu sofrimento por ter perdido o filho, se apegou ao pequeno órfão por se sentir tão órfã quanto ele, aceitou ser chamada de mãe. Acabaram acreditando, lembravam que Francisca tinha um passado com Aurora, acolher Dalva fazia parte de uma dívida de gratidão. Agora, cruzar o descampado entre a igreja e a casa de Francisca, depois de tanto correrem os rios, era um voo com asas coloridas. As flores caminhavam pelo atalho do recomeço, Dalva vinha num passo leve buscar Vicente, cantou por todo o caminho. As coisas do filho estavam arrumadas desde a véspera, mas a roupa, escolhida a dedo para a ocasião, já estava suja e amassada. A alegria de Vicente, desde que ele nasceu, não dava sossego para a roupa limpa. Era um menino curioso, com um corpo esperto e disposto a se aventurar. Tinha herdado o sorriso da mãe, capaz de derreter todo o gelo do mundo. Um perigo. Sabia que estava de mudança, ficou dividido, inquieto, não queria ficar longe de Francisca, tinha apego aos bichos e a tudo o que vivia ali, mas, ao mesmo tempo, queria morar com a mãe na cidade, ir à escola e conhecer o pai. Levava a promessa das férias e fins de semana com a avó. Dalva não antecipou muita coisa, achou que teriam o resto da vida para conversar, que as perguntas de Vicente viriam com o tempo e com o tempo encontraria o que dizer. Apenas contou que ele conheceria o pai e que ela estaria sempre ao lado dele. Parecia bom por hora. A caminhada até a casa foi longa. Mas Vicente apreciou cada passo. Era curioso, lembrava a Aurora. Isolava pedras, enxergava admirado bichos e plantas, soltava a língua em teorias desvairadas sobre tudo. Tinha sede nos olhos. Dalva se divertia com tanta sabedoria. Não estava com medo da reação de Venâncio, enfrentaria as consequências do que foi possível para ela. Sentiu por não ter feito isso antes. Perdeu tempo demais ruminando tudo aquilo, mantendo a alma encardida, cheia de nódoas. Foi imprudente em não arriscar. Quando chegaram à cidade, foram direto buscar João. Lucy veio sem demora, com tudo organizado. O filho estava impecável. O dia foi de festa no puteiro. Cancelaram toda a perversão por causa do menino. Dividiram os cuidados com entusiasmo. Os bebês nascem sabendo seduzir, são competentes sem esforço nenhum. João enlouqueceu a mulherada nas entranhas de ser mãe, qualquer carinha que ele fazia era acompanhada de exclamações barulhentas. Lucy não parava de lembrar o que Dalva havia dito, nosso filho. O que significava aquilo? Já tinha cuspido tantas indecências na direção de Dalva, quase arrancou seus dedos, gritou tantas provocações e, agora, não tinha coragem de perguntar se João poderia voltar de vez em quando. Ao chegar ao alpendre, viu de cara Vicente de mãos dadas com Dalva. Não teve tempo de supor nada. Lucy, esse é Vicente. Vicente, essa é Lucy, mãe do seu irmão. Bastou isso para Vicente, sem timidez, se aproximar de João já falando com ele como um velho conhecido. Os meninos facilitariam tudo. Lucy ficou surpresa, de onde vinha aquele moleque. Viu Venâncio escarrado nele. Deixou escapulir a pergunta, irmão de João. Vicente é meu filho. Silêncio. Dalva gostou de se ouvir dizendo isso, não ia entregar mais nenhum pedaço da história, estava feliz, bastava. Lucy domou a curiosidade, de certa maneira conhecia aquela mulher, se contentou com a generosidade dela. Ensaiou dizer alguma coisa sobre João voltar, mas não conseguiu. Apenas pegou a mão de Dalva com delicadeza. As outras putas suspenderam a respiração, já tinham visto aquela cena, levou os dedos marcados aos lábios e beijou com respeito. Dalva confiou. Não teve pressa. Sorriu sincera e começou a se afastar, depois de poucos passos, se virou novamente e disse, venha ver João sempre que quiser.
Você sabe onde ele mora? Capítulo 35. Venâncio chegou em casa e não encontrou ninguém. Nos últimos tempos não precisava mais se contentar com a luz debaixo da porta para saber que Dalva e João estavam lá. Mais luzes ficavam acessas, mais portas abertas. Ouvia a voz de Dalva nos cuidados com o filho. Para ele ainda não havia voz, nem olhos, nem ouvidos, nem gosto algum. Seguia não existindo, sendo lembrado a cada dia do que tinha feito. Mesmo assim, sentia na casa um ar novo, um cheiro de chuva com sol. Agora que amava João passou a amar mais ainda Vicente, morreria por ele, daria a vida para voltar o tempo e desfazer sua brutalidade. Eles não estavam em casa. O dia começava a dividir o céu com a noite, naquela hora que a saudade aperta. A saudade apertou Venâncio em seus braços. Dalva tinha cantado de manhã, fechou os olhos e lembrou. Cantava para o filho, João era o regente daquela harmonia, a esperança no meio do caos. Não era para ele, Venâncio, que ela cantava, mas, ao cantar, lançava iscas em suas águas, iscas que se desprendiam dos anzóis e, já não podendo ferir, alimentavam a fome que tinha de Dalva. A casa vazia ficou insuportável. Esperaria por ela na varanda. Sentiu um calafrio percorrendo seu corpo, dedilhando sua espinha, e se a canção fosse o prelúdio da despedida? E se Dalva tivesse ido embora? Entrou e conferiu os armários, estava tudo lá. Voltaria. Não sabia entre eles o que fazia Dalva ficar. O amor é alegre, disse Aurora. Para que serve o amor se não é para trazer a alegria para perto? Todos esses anos, era a tristeza que morava com eles. Não contente em ocupar a casa, entrou em sua corrente sanguínea e contaminou todos os seus rios. Porque ela não ia embora. A tristeza escraviza, nos faz dependentes de que alguma coisa aconteça, nos obriga a esperar por um olhar, um movimento, uma coragem, um amanhecer qualquer que limpe nossas águas e nos devolva a liberdade, lugar onde a alegria encontra espaço para existir. Venâncio estava preso há anos em seu corpo apertado esperando Dalva voltar. Ouvir ela cantar foi uma esperança irreversível. A voz brincava, pé bola, mão viola, boca sorvete, olhos enfeites, uma oração para João ser alegre. Era o que ela queria para o filho dele, que agora era dela, muito mais dela. Ele teria ido embora se ela tivesse um filho de outro homem. Reconhecia. Mas, ao deitar com Lucy, era Dalva que ele amava, se defendeu. Tinha provas, quem podia duvidar, amava tanto que não conseguiu dividir sua mulher com o próprio filho. Estúpido. Cruel, isso não é amor, é adoecimento. Rejeitou o pensamento, não ia permitir sua voz incontrolável desenfreando agressões. Já tinha cumprido a sua pena, eram anos de tortura diária, sua alma vivia uma fome corrosiva, seu exílio foi ser enterrado vivo. Chega, não quero mais mastigar esse rancor, cuspo, quero ser condenado à morte, me matem, mas, se me deixarem vivo, quero meu próprio perdão, pelo menos isto, ser perdoado por mim mesmo. Entendeu? Eu me perdoo. Gritou, eu me perdoo. Precisava andar, queria despistar a culpa, escapar de seu veneno cáustico. Eu me perdoo. Entendeu? Respirou fundo buscando acalmar o tumulto. Cantarolou baixinho a música que Dalva cantou de manhã, pé bola, mão viola, boca sorvete, olhos enfeites. Largou a varanda em direção à rua, mas, mal abriu o portão, foi atingido pelo que viu, ela, em seu vestido branco de flores, caminhando de ombros abertos, os cabelos soltos, a valsa inspirando seus passos, vinha sem arrastar aquela maldita noite com ela. Onde jogou fora aquele peso? Tinha nos braços um pacotinho azul, que segurava com graça, era João. Tudo vibrou dentro dele, teve vontade de chorar com a beleza da borboleta. Custou a notar que do seu lado direito, segurando na outra mão, vinha um menino. Estranhou. Firmou os olhos nele, seu corpo soube de tudo na hora. Ele inteiro precisou de mais tempo para se dar conta. A verdade se conhece aos poucos. Quem seria? Lembrou, sem mais nem menos, de um retrato dele quando criança que encontrou apertado entre os dedos do pai morto. Um retrato surrado de tanto ser carregado. Dona Inês dizia que seu José nunca deixou de levar o filho com ele, aonde quer que fosse. Seu pai não sabia chegar perto, Venâncio, mas não conseguia viver longe de você. Que diabos, por que estava pensando naquilo? Desconfiava do que sabia. Dalva já tinha visto Venâncio parado no portão, não tropeçou nem botou dúvidas no passo, continuou caminhando e conversando animada com seu pequeno acompanhante. Venâncio suspeitou que, para ela, ele continuava não existindo. Não notou as pernas dela bambas, não parecia ter o coração disparado, não suava, nem se traía em gestos desnecessários. Como a indiferença é serena, pensou. Ela avançou, já estava perto, muito perto, quando o improvável aconteceu, como se todas as coisas que viveram antes estivessem apenas preparando aquele momento, o sorriso que o menino fez começar em Dalva ela entregou a Venâncio quando olhou para ele.
Olhou para Venâncio sorrindo, não como quem doa um resto de sorriso esquecido na boca, mas como quem divide uma alegria. Deixou que os olhos dele entrassem nela sem pressa. Passeou também por dentro dele, reconhecendo serena seu envelhecimento. Sem se desviar um do outro, Venâncio ouviu Dalva dizer: Vicente, esse é o seu pai. Estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água, não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Mas alguma música já se podia ouvir. Vicente respirava. Em pouco tempo, João saberia rir fazendo barulho. O vestido florido resistiria a longas caminhadas. Os bordados contariam suas histórias. Aurora viria de tempos em tempos amanhecer com eles. Dalva e Venâncio poderiam sentir o gosto e o gozo um do outro. O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Deus estava de volta. Agradecimentos. Irlanda, minha eterna aurora. Ulisses, meu pai, minha saudade. José Amaro por esse amor onde quero me demorar. Meus irmãos por serem tão meus. Vânia Moraes por me alfabetizar. Jefferson Machado Pinto pela escuta sensível. Simone Moreira e Letícia Ladeira sempre. Lápis Raro sempre. Ju Duarte, Cris Cortez e Eliana Bering, sem vocês não tem graça. Gustavo Jardim pelas trocas. Rodolfo Vaz e Fernanda Viana por serem tão essenciais. Dani Pien, arrasou, madrinha. Cris Guerra, Juliana Sampaio, Afonso Borges, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Agnes Farcas Voguei, Bátio Gibrão, Elisa Mendes, Daniel de Jesus, Suzana Latini, Carlos Roberto de Barros, Ivan Moraes, Quirino Amaral, Pedro Vieira, Ronara Beato, Nízia Werneck, Diogo Medeiros, Pedro Furtado, Tereza Brandão, Virgínia Junqueira, Sandra Azevedo, Marcos Renó, Yara Novaes, Adriana Pinheiro, Alencar Perdigão, Renata Pereira, Marcelo Miranda, Joana Alves e todos que me inspirarão, acreditarão e atravessarão comigo esse rio, toda a minha alegria.